Começando mais um Pode Juntos. É isso aí, mais um episódio maravilhoso. E esse Pode Juntos tá incrível, gente. Tá, meu Deus do céu, fenomenal. Inclusive, né, amor, todos os outros episódios tá muito incrível também. Se você ainda não maratonou, quero te falar, em vez de você ficar maratonando no Netflix, qualquer outra coisa, maratona os Pode Juntos, gente. Tá muito top, tá muito incrível. E é crescimento do seu relacionamento, da sua vida a dois. E para você que é solteiro, como a gente sempre fala, é uma vacina, né, amor? Exatamente. É prevenção. Para você que é casado, é remédio. Isso aí, isso mesmo. Para você solteiro, é uma prevenção aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já fica aqui o nosso convite, Se inscreva, galera. Já dê o seu like aqui e já compartilha, porque hoje o episódio tá fenomenal, porque tá muito especial, né? Trazemos aqui um casal de propósito. Não, meu Deus, parece senhor e senhora Smith. Exatamente. Gente. Eles funcionam assim, ó, que nem uma luva. E eles carregam uma história maravilhosa. Cheia de Deus. Cheia da graça. Deus, sabe quando Deus promove um encontro e aquele encontro é um cenário assim, olha, de muitos detalhes, muitas coisas lindas que Deus fez e continua fazendo com esse casal. Eles carregam uma mensagem incrível de propósito, né? A gente é muito inspirado por isso. Eles, aliás, levantam jovens com propósito, levantam a lives, levanta, gente, eles são top. E nós ela com a adoração e ele com a palavra. Meu Deus, é um combo perfeito. Nós estamos com quem, gente? Nada mais, nada menos que Pastor André e Pastora Lia Mateus. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, gente. Nós estávamos desejosos por esse dia. Muito felizes de estarmos aqui com vocês, né? Sim. E nós que nos sentimos honrados por esse convite, por estarmos aqui, por compartilhar juntos. É muito bom. Que top. Maravilhoso. Glória a Deus. A gente já estava ansioso por eles estarem aqui nessa mesa para compartilhar e para a gente poder ouvir um pouquinho do muito que vocês carregam. É isso aí. E para aqueles que estão aqui já nos assistindo, nos ouvindo, que já conhecem um pouco daquilo que vocês liberam ali, fluem da parte de Deus, a gente gostaria de conhecer um pouco quem era Pastora Lia antes de conhecer o Pastor André. E quem era Pastor André antes de conhecer a Pastora Lia, porque nós sabemos que pra gente hoje estar 100% casado, a gente precisa estar 100% solteiro. Afinal de contas, não existe um bom par se primeiro não existe um bom ímpar, né? Exato. Verdade. Conte-nos muito bom, hein? tudo e não nos esconda nada. Então, né? Vamos lá. Eu acho que eu não era ninguém sem você, meu amor. Altas declarações. Já toca, gente. Isso é piada interna mesmo do nosso André. Então, Pri, eu antes de conhecer o Pastor André, eu tinha um relacionamento de algum tempo já. E porque eu conheci Jesus na faculdade de administração. Uma moça estava com uma camiseta escrito Filhos do Homem. Eu perguntei para ele, o que é Filhos do Homem? Aí ela, bem evangelística, ela falou assim, é um ministério de louvor. Eu assim, o que é um ministério de louvor? Ela assim, é uma banda. E eu participava de uma banda na época. E aí eu fui convidada para ir na igreja, numa live Floripa da época. A senhora cantava? Cantava nos bailes, cantava nos carnavais, cantava... A veia artística já estava aí. Já, desde os 15 anos, já cantava em barzinho, aí comecei a cantar em banda de baile. Nossa. E eu tava numa banda bem legal nessa época que eu conheci Jesus. E aí eu fui convidada por ela e eu fui. Ela foi na veia, falou de banda... Sim, na veia. Deus é estrategista demais, né? E aí eu fui nesse sábado, era um sábado... E eu cheguei lá, eu vi ele, mas eu achei ele bem feio na época. Eu não me interessei em nada, e até porque eu tinha um relacionamento. Só porque Deus tinha um encontro para mim ali. Eu fui impactada pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Não tinha crente na minha família, nós não éramos de nenhuma igreja, nem de católica, assim, meus pais não iam em nada. E eu fui muito impactada, eu tive um impacto, assim... E eu me lembro que eu cheguei na outra semana, eu falei pra dona da banda, assim, ó, eu tô saindo fora da banda. E eu não sabia nem dizer pra ela o porquê, eu disse que eu não queria mais. E a segunda coisa foi nesse relacionamento, eu falei que eu tive um encontro com Deus e eu quero participar desse... Eu fiquei impactada. Radical, né? Radical, assim. Deus é muito 880 comigo, né? E aí eu falei assim, você participa comigo?
E ele falou assim, não, eu deixo você ir, mas participar não. E aí você, não, então eu quero terminar. Meu Deus. E eu terminei o meu relacionamento. Já era muito tempo? Já eram bastante tempo. Os meus pais até, inclusive, ficaram bem assim. Chocados. E aí eu terminei o relacionamento e eu comecei a participar das orações. Eu trabalhava o dia todo na empresa do meu pai, à noite eu ia para a faculdade e saía da faculdade e ia para as orações, todos os dias. E quem liderava a oração era ele. Gente. Ele liderava a oração. Qual igreja? Era a igreja quadrangular, na época. De Tubarão? De Tubarão. E aí a gente senhora nasceu em Tubarão? Nasci em Tubarão. E aí eu comecei a ir todos os dias, eu lembro que eu olhava para a parede e eu falava assim, ó, Deus, eu não sei falar contigo, eu não sei orar, mas, por favor, fala comigo, eu quero te sentir. Eu olhava para a parede e de repente eu começava a chorar. E aí, nessa época, eu me lembro que os meus irmãos se converteram por causa da mudança que Deus começou a fazer em mim. Uau! Nossa. Então, foi um impacto, assim, de Deus, sabe? E aí, foi nessa época que eu comecei a conhecer ele. A gente começou a se conhecer bem de longe, né? Ele era bem crente, eu era a nova convertida, né? Bem de longe. Tava lá chapando toda. Sim. Eu tava muito decidida, assim, muito decidida. Deixei banda, deixei namorado de época, O Espírito Santo começou a me mudar de dentro pra fora, assim. Eu lembro que eu e a minha irmã, a gente às vezes tínhamos atritos. E começou assim, tipo, eu fazia alguma coisa, o Espírito Santo me tocava, eu começava a chorar e vinha correndo pedir perdão pra ela. Aquilo começou a ser, meu Deus, eu vou conhecer esse lugar que ela tá indo, porque tem alguma coisa, né? Então foi um encontro radical, genuíno, radical, assim. E Deus foi assim, ó, foi uma história antes do dia que eu conheci Jesus e uma história totalmente diferente depois, assim. É tão incrível, né? Porque até para encontrar uma pessoa, você precisa se encontrar e a senhora se encontra em Deus, né? Sim, só em Deus. Totalmente. E aí nessa época a gente começou a se conhecer, assim. Mas daí eu acho que tu poderia falar um pouquinho mais. Você estava lá na adoração, ministrando, mas minha filha. Antes disso, senhor, como é que foi assim, essa história? O senhor nasceu na igreja? Eu era apenas um jovem mancebo quando ela chegou. Mancebo agora foi bem assembleiano. Bem. Então, eu já estava, quando eu conheci a Lia, eu já estava há 4 anos. Na igreja, servindo ao Senhor. Sou de berço cristão, né? Nasci em berço cristão, mas nunca já havia tido um encontro real com Cristo, né? Com a religião. Eu era aquele cara que buscava as mãos de Jesus e nunca o coração de Jesus, né? Nunca havia tido um encontro real com ele. Mas eu sempre precisava de alguma coisa dele, né? Então eu queria uma bênção, eu ia na igreja. Eu gostava de uma menina, queria namorar, eu ia na igreja. Precisava de dinheiro, eu ia na igreja. Então eu ia porque queria alguma coisa, meu coração estava aflito, precisando de algo. E sempre foi por barganhas, assim, né? Até que é muito real aquela frase que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Verdade. A dor, ela te aproxima de Deus. E a dor me aproximou muito de Deus sobre muitos aspectos, assim, dor com relação aos meus relacionamentos, minha família, né? Uma dor de paternidade. E, acima de tudo, uma dor de fome pela presença, né? Que todo mundo uma hora vai sentir essa fome. Você morre de fome ou você se sacia com o pão da vida, né? E aí eu lembro que na época eu tive um apêndice que inflamou, tinha 18 anos, e eu não vou para o hospital de jeito nenhum. Mas a dor era tanta que eu fui para o hospital, quando cheguei no hospital, estava inflamado, infeccionado. Eu lembro que eu fiquei 5 dias internado no hospital, muito mal. Aí quando o médico falou que ia fazer uma nova cirurgia, que eu já havia levado uns 15 pontos na barriga por causa daquela cirurgia, naquela noite eu fiz Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Aquela história que o ateu tá no voando, sabe? Ele tá no avião, o avião para, aí o ateu diz, Deus, se tu existe mesmo, Deus, por favor, me ajuda. Não, aí eu realmente entreguei completamente minha vida ali. Fui curado na hora, instantaneamente, foi muito real. Não precisou fazer cirurgia, Deus limpou meu sangue, limpou meu intestino. Que forte. E ali eu lembro que quando eu voltei para a igreja, depois de uns 20 dias após a cirurgia, recuperação e tal, parecia que eu nunca tinha entrado ali. Foi algo muito real, assim, muito forte. Incrível. Porque eu vi além do púlpito, eu falo, além do palco, além das pessoas, realmente eu senti a presença de Deus. Sim. E a minha conversão também foi genuína, assim.
Lógico, entre eu e a Lia, por exemplo, eu levei 18 anos para me converter, ela foi um dia. Então, pessoas têm os seus meios, mas quando de verdade eu me entreguei também, foi genuíno que eu nunca mais saí. Né? Nunca mais. Isso já vão fazer agora 24 anos Meu Deus. que eu sirvo ao Senhor. 23 anos, na verdade. Revelando a nossa idade. Meu Deus. Ai, 23 anos, então... E aí, depois disso, eu pensei, eu sempre brinco, né? Porque você vem daqueles relacionamentos do mundo, mas eu era muito novo, então, graças a Deus, nunca me aprofundei em relacionamentos sérios. Eu via também Deus me livrando muito. Eu lembro que na época eu tinha uma namoradinha com 15 anos e do nada eu desapeguei de um jeito assim, de eu não conseguir nem olhar pra pessoa. Eu tinha muito isso. Isso também tinha muito a ver com a minha paternidade e tal. E sempre tinha uma pessoa que vinha atrás dela e ela não queria nada com essa pessoa. E quando eu não quis nada com ela, ela ficou com essa pessoa e em 6 meses estava grávida. Meu Deus. Então tudo eu via Deus me livrando, assim, cara. Porque você é um adolescente e passar por uma gravidez, você sabe que a tua vida muda completamente. Os destinos. E aí quando o Senhor fala assim, a questão da paternidade, o Senhor acredita que a carência emocional veio pela ausência da paternidade? Ausência, total. Então você tem... É porque a falta de paternidade, a falta da construção do seu ser, né, da afirmação e da construção do envio de um pai que te molda nesse contexto, ele te faz buscar relacionamentos e fazer escolhas baseadas em carências, né? E aí está o grande perigo. A gente tem que fazer escolhas quando está preenchido e não quando tem um buraco. Porque senão você você vê amor onde não existe, você vê coisas que nunca foram, porque você quis ver. Você quis olhar aquilo. Aquela história da pessoa que quer uma resposta de Deus e tudo que ele quer é que Deus diga sim. Mas na verdade ele já disse sim antes de Deus dizer sim. É isso aí. Então ele já tomou a decisão por Deus. Sim. E aí quando dá errado, ele pergunta, Deus, por que o Senhor permitiu? Aí Deus falou, meu filho, mas eu nunca... Você que escolheu. Você que escolheu. Sabe? Então não adianta agora falar que a culpa é de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus... Na verdade você escolheu e sofre as consequências das suas escolhas. Então eu tinha muito isso, assim, a falta de afirmação, a insegurança. Então eu era muito inseguro. Então as minhas inseguranças faziam eu ter medo ou de perder ou de ter aquilo demais comigo. Então quando eu sentia que eu tinha muito, estava sob meu domínio, eu não quero mais, largava. Quando eu sentia que eu não ia ter, eu tinha medo. Eu queria, meu Deus, e agora? Eu vou perder. Então eu tinha muita essa oscilação, né? O fato de eu estar ali, então foi logo que eu vim para Jesus, eu fiquei 4 anos. Mas foi aqueles 4 anos solteiro que eu... Tipo assim, eu desintoxicou. Desintoxiquei, eu namorei completamente com Cristo, eu acho. Eu tava uma freira. Virou freiro. Eu acho que é isso. Um celibato ali de 4 anos, tipo, completamente imerso naquilo, tipo, de ler um livro por semana, de ler a Bíblia em 90 dias, aquela coisa assim de intenso, de orar 2, 3 horas, e aí eu ouvia as pessoas falando de Spurgeon e Finney, e orava não sei quantas horas. Dizia, eu tenho que orar igual os caras, eu tenho que... Sabe, aquela coisa de ir pro monte todos os dias. Então eu vivi muito isso. Pra mim foi bom. Foi bom porque eu era novo, tinha essa disponibilidade. E esse é o tempo de viver coisas, né, E esse pastor? é o tempo, Então isso fazia com que... Eu acho que até hoje eu colho frutos de coisas que eu plantei na minha época de solteiro, sabe? Eu acho que a minha base, minha estrutura com Deus foi firmada em muita oração, muito jejum. Então isso foi muito importante. Então no meu auge com Deus... em que realmente... Mas eu passei por essas fases de querer me relacionar e... Porque todo jovem solteiro tem isso. Sim. Mas nunca tinha algo, né, realmente que eu queria, ou que me... Então eu lembro que na época, no meu auge da minha vida com Deus, foi onde apareceu a Lia. Eu lembro que na época meus líderes falaram, toma cuidado, porque essas meninas que vêm novas pra igreja, e tentavam me blindar, né, de uma certa forma. Nova convertida. Ela tinha acabado de chegar mesmo? Como é que foi? Não, ela fazia aqui um mês, 2 meses, assim, que ela tinha chego na igreja. Eu tinha eu e um amigo, o Filipão, que era muito amigo, nós éramos solteiros juntos. E aí o Filipão, eu lembro que a Lia chegou na igreja, os solteiros foram igual urubu, assim, em cima da carniça. E eu tava naquele momento muito bem com Deus, fiquei tranquilo, né? E eu lembro que o Filipão um dia falou pra mim assim, André, eu tava conversando com a Lia, e ela se interessou por uma pessoa. E na hora eu pensei assim, ela vai falar que é por ele. Um cara, o Felipe é um cara bonito, modelo. Aí eu pensei assim, não, e ela tá interessada por ti, falou, por mim, né? Aí na hora eu assim, puxa vida, e agora? Tomei um susto, eu achava ela muito bonita, mas ao mesmo tempo eu tava muito...
não receoso, mas eu tava guardado, né? Nada que nada, tinha medo de, né, de ser um não. Um toco, recebeu um toco. Nada. Mas isso é legal, né, pastor? Quando você tá resolvido com Deus, né? Sim, Eu acho que é exatamente. E o ponto em comum que vocês dois construíram no momento de solteiro é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o solteiro ele tem que ter uma preocupação. Porque tem muito solteiro que tá preocupado com muita coisa, mas tem que ter só uma única preocupação, que é agradar, que é cuidar das coisas do Senhor. E vocês dois, nesse ponto, começaram de uma forma bem intencional. Pastor André, então, meu Deus. 4 anos. E isso construiu, e com certeza isso reverbera naquilo que vocês são hoje. Sim. Porque isso foi a base, o alicerce Exatamente. da vida cristã, né? Que Sim. começa ali no secreto, no anonimato, buscando o Senhor, construindo esse relacionamento com Deus, essa intimidade. Então, foi muito intenso o que aconteceu conosco, muito rápido, muito intenso. Foi. Ela naquele momento, a gente brinca tudo, assim, né? Eu falo que a primeira vez que ela me viu, ela não gostou de mim, mas a minha oração era tão forte que eu disse, Deus, A unção, pastor. tu que deu vista aos cegos, tira a vista dela agora, tá ligado? Pra ela olhar pro meu interior. Por dentro eu sou bonito. Não, mas foi interessante, porque eu sempre entendi uma coisa, a unção ela atrai. É verdade. Quando você é alguém de Deus, você... Isso, e de certa forma... Eu sou prova disso, meu irmão. Em todos os aspectos, porque assim, as pessoas vão olhar para ti de forma diferente, vão achar que você... E aí você entende que quando você carrega algo, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que você carrega, né? Então a pessoa vai te... Aí quando você se aproxima, a pessoa entende que vai conhecer o André de verdade. Não o líder, não o pastor, não a pessoa que está lá orando, que tem um rótulo, que tem algo porque foi colocado ali, ou porque ele mesmo se inseriu naquele contexto, porque ele pagou um preço para estar ali. Mas quando você vai conhecer intimamente a pessoa, você vai ver que aquela pessoa é um ser humano comum, cheio de defeitos. Inclusive eu tinha muitos defeitos pela minha criação, né? E por essas faltas que eu tive. Então quando nós nos aproximamos e começamos a nos conhecer de verdade, aí começou a ver de verdade aquela... Começou a surgir a paixão, o amor, né? E foi esse ponto que as histórias se cruzaram, né? Sim. Eu gosto de uma frase que fala o seguinte, que quem está andando no mesmo lugar acaba se esbarrando no meio do caminho. Acho que é isso, né? E vocês estavam andando por o mesmo lugar que Jesus e por causa disso vocês acabaram se esbarrando. Exatamente. Sim. E como é que foi o ponto assim, de começarem um pedir em namoro o outro? Como é que foi? Conta aí, amor. Não, pode falar você. Senão eu falo demais e... Não, então, aí a gente começou a se conhecer, né? Nós começamos a, se conhecer mesmo, nada de orar, se conhecer mesmo, nós estávamos uma amizade. Nos conhecendo, Aí eles me explicaram como é que funcionava, né? Que daí, nós íamos orar pra ver se era de Deus, aquela pessoa pra você. Porque já era um outro padrão, né, sim, pastora? E tudo era muito novo pra mim, né? Tudo era muito novo, assim. E nós éramos, assim, só pegando um parênteses, nós éramos muito metódicos e muito... Era estabelecido algumas regras com relação a namoros na época. Sim. E por mais que isso fosse uma preocupação, às vezes em alguns pontos exagerada, mas existia um zelo, existia uma preocupação que eu acho que é muito mais válido do que outra coisa. Hoje as pessoas do nada, fulano já está namorando ou tá ficando, e então para nós a gente não crê nisso. Então até hoje a gente carrega junto com a nossa liderança esse formato, assim, não existe esse negócio de ficar. É isso aí. Sabe, ou você já assume um compromisso com a pessoa, conhece ela, ora para ter essa convicção e assume um compromisso com a pessoa, ou não tem testes, né? É isso aí, não tem testes. O que Deus fez, ele é tão real, tão original e tão bem feito que você não precisa de test drive para fazer algo que o Criador fez bem feito. Maravilhoso. Né? Não tem test drive. A pessoa que é para você, que você escolheu, vai ser a pessoa de Deus para você. É porque hoje em dia os jovens acham que o que acontece? Que Deus vai dizer quem é a pessoa que ele vai se relacionar. Só que Deus não fala isso, Ele nos dá o livre-arbítrio. Então as nossas escolhas é em cima do quê? Dos nossos padrões, dos nossos princípios, do que nós acreditamos. É aquela coisa, a moça tá ali com Jesus, tá tendo um encontro com Jesus, tá firme com Jesus, e o cara tá totalmente fora. Eu acho que isso já é uma resposta, se realmente... sabe? Então, assim, Deus não vai dizer, é o Janilson, é o André, não vai dizer isso. Mas o que nos cerca
né? E os nossos princípios, a nossa verdade, vai fazer a gente escolher realmente, porque ele nos dá o livre-arbítrio para escolha. Tem muito né? solteiro que tá achando que relacionamento é campo missionário. Vai fazer evangelismo para tentar converter o outro. Sim. Quando tenta fazer isso, acaba se frustrando, se decepcionando e vendo que o preço é muito mais e nós doloroso. vivemos isso bastante trabalhando com jovens, né? Eu sempre costumo dizer para eles, se você tá em cima, é mais fácil você puxar a pessoa para cima ou ela te puxar para baixo. Ela puxar para baixo. Né? Então... É o que a palavra fala, né? Andarão dois juntos, não vem entre eles acordo. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem acordo em nada, não vamos falar nem só no campo espiritual. Mas às vezes a pessoa tem uma outra perspectiva de vida e acaba, por causa da carência que o pastor André estava falando, acaba abrindo mão de conceitos, princípios para entrar naquele relacionamento e a longo prazo a gente vê o que acontece, né? Sim, e ainda acha que tem relacionamento colete salva-vida. Pega o primeiro, tá se afogando no mar de mágoas, de tristeza, terminou um relacionamento agora, aí pega o primeiro que vê pela frente para tentar fazer com que essa pessoa supra um vazio, uma carência, uma dor, pensando assim, o próximo relacionamento vai me ajudar a esquecer o antigo. Quando, na verdade, isso só vai trazer ainda mais frustração. Exatamente. Então, isso de suprir, fazer com que um outro amor seja um band-aid para tampar um coração ferido, só vai prejudicar ainda mais. Só prejudica. Exatamente. Por isso que nós falamos muito sobre a satisfação do coração em Cristo. Uau! A gente estava falando sobre isso ontem. A pessoa ela tem que estar satisfeita em Cristo. Porque quando ela está satisfeita em Cristo, ela sabe o que de verdade vai agradar o seu amado, ela sabe escolher. É verdade. Ela sabe fazer escolhas. Tem sabedoria do Senhor para isso. Sim, para isso. E é tão engraçado que uma pessoa insatisfeita, ela pode namorar, aí noiva, casa, daqui a pouco ela continua insatisfeita mesmo sendo casada, vai ter filho, e sempre há uma cobrança. O que a gente percebe muitas vezes é isso. As pessoas não são satisfeitas em Deus, né, no Senhor, e estão sempre se cobrando. Um lugar... uma colocação no mercado de trabalho, no ministério, sempre estão se cobrando e nunca encontram essa satisfação. E essa satisfação no Senhor, além de trazer sabedoria, traz direção, porque a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Então a gente tem a paz de saber, esse relacionamento é de Deus, esse relacionamento não é de Deus. Isso traz paz, isso traz peso. Então a gente, quando temos esse lugar de entender o que Deus tem para nós, a gente não faz escolhas erradas. Eu acho que nele... Sai desse lugar de ansiedade e medo, né? Nele está a nossa verdadeira identidade, né? Porque essa identidade de filho que às vezes nos falta, de ter esse entendimento que eu estou bem resolvido em Deus, estou satisfeito no Senhor, faz com que eu entenda que quando não dá certo, não era para ser. Tem muitos jovens que entram num mar de depressão, por causa de um término de um relacionamento, porque tentou um relacionamento, não foi correspondido. E eu sei que para as emoções isso deixa a pessoa bem abalada, é uma área muito... frágil, né? Muito frágil, dependendo de como a pessoa está. Pode ser uma bomba, como pode ser um machucadinho. Mas é entender que quando não deu certo, porque você tentou, porque houve erros, talvez, do outro... né? Porque às vezes não deu certo porque você fez escolhas erradas e sofre a consequência do erro, né? Verdade. Nós temos que entender também isso. Mas quando não dá certo porque, enfim, realmente você tentou e não deu certo, você tem que estar satisfeito em Deus a ponto de entender que não era para ser. E eu acho que foi livramento, né? Justo. Eu acho que esse ponto que a Lia falou, assim, que Deus... É porque Deus não escolhe por você. Né? Deus deixa você escolher. Lógico que nós... mas Deus... existe um incógnito, né? Do tipo... mas Deus sabe quem é a pessoa de Deus para mim? Sim, Deus sabe pela onisciência dele. Deus sabe todas as coisas. Ele é sabedor de tudo. Uma das características do poder de Deus, a sua onisciência, né? Os atributos do Senhor. Então isso faz com que ele saiba todas as coisas. Porém, ele não escolhe por mim, né? Ele me deixa escolher. O fato dele me deixar escolher é que Deus respeita a minha escolha. Quem escolhe sou eu, não é Deus que escolhe por mim. Então Deus sabe, porém, ele respeita as minhas escolhas. Ele respeita quem eu escolho. E eu acho que o saber de Deus não é porque, como a Lia falou, não é porque a pessoa nasceu e disse, não, então esse aqui já nasceu para esse, então eu já criei os dois um para o outro. Eu não creio nisso. Né? Eu creio que o Senhor sabe,
Porque ele sabe da minha escolha. Ele Ele conhece a minha escolha, ele conhece o meu coração, ele conhece os nossos futuros, eles sabem de todas as nossas formações, criações, e sabem que juntos daremos certo. Agora, em Cristo, né? Agora, ele escolher por mim, sabe? Ou nós colocarmos sobre Deus a culpa de uma escolha, a responsabilidade de uma escolha nossa. Mas a pastora Lia tocou em algo muito, muito incrível, que você se conhecer. Né? Vocês não ficaram só essa coisa. Sim, o que eu percebo também é que há uma falsa espiritualidade, né? Um espiritual au-au, que fica assim, eu tô orando, mas tá orando assim, orando para sempre, é uma forma de defraudação emocional, que cria uma expectativa de algo. Se Deus falar não, assim, não é Deus falar não, se as escolhas condizerem, né? Sim. E acaba que Deus... Eu vou falar baseado numa experiência. Deus já falou não para um relacionamento que eu teria. Então, graças a Deus que ele falou não, né? Naquele momento. Ainda bem. Foi uma experiência, sim. Naquele momento Deus falou não para mim, e talvez porque eu não estava pronto e que de fato não seria a pessoa, né? Eu acredito que Deus interfere, mas essa parte aí do conhecer sem essa espiritualidade, conhecer o André sem ser o homem que estava lá orando, sim, sem o pastor, né? O ministro. Sim. Porque tem muita gente que leva uma surpresa para casa, né, pastor André? E é uma coisa que nós falamos muito para os jovens, assim, ó, se conheçam. Nós queremos orar. Então tá, então vamos, né? Vamos conversar, tá? Vamos orar. Então, assim, ó, se conheçam, sai para comer alguma coisa, conversa, conhece os sonhos dele, conhece os sonhos dela. O que ela pensa sobre financeiro, sobre faculdade, sobre futuro, sobre filhos, sobre casamento. Conversa sobre tudo, porque tudo isso vai te ajudar a realmente saber se essa pessoa é a pessoa de Deus para você. O problema é que às vezes as pessoas, elas têm uma falsa imagem. É aquela coisa assim, ó. Ele tá lá cantando, ele tá lá tocando, ele é um líder. E aí pensa que por isso, porque ele tá fazendo o que ela tá vendo, realmente é a pessoa de Deus. Mas na verdade existe uma pessoa ali. E os nossos cargos, muitas vezes, não definem, na verdade nunca definiu, né? Quem de verdade nós somos. Então tem que conhecer no ordinário mesmo, quem a pessoa é de verdade. Uma coisa que foi muito especial, assim, que eu vejo que foi de Deus nas nossas vidas, porque eu era recém-convertida, foi esse cuidado dos nossos pastores, né? De ter isso, não, vão se conhecer, vão orar, né? Vão ter um período para vocês se conhecerem. E aí depois de a gente se conhecer, a gente viu que, nossa, né, realmente não somos perfeitos, mas a gente sentiu essa paz, né? E aí depois disso a gente começou a orar, né, por mais 30 dias, para ver se de fato era isso. Sim. E aí depois a gente começou a namorar. Só que o namoro era aquele namoro bem distante, né? Sim. Era um namoro bem distante. É um padrão... Pra gente viver um padrão de santidade, a gente Tem precisa ser radical Sim. em alguns momentos. Radicais, exatamente. E nós éramos, né? Tinha momentos que era de correr, né? De vazar. A cara do pastor André. De vazar mesmo. Tinha E mesmo. isso que a senhora falou, pastora, sobre o conhecer é tão interessante porque hoje a gente tem visto tantos solteiros que não sabem nem conversar. Sim. É verdade. Meninos que só fala de um Videogame. assunto só. Olha, Exatamente. Aí a menina tá querendo Sim. conhecer ele, falar sobre política, ambiente, o que tá acontecendo no dia a dia, e ele só fala de evangelismo, vamos dizer, quer espiritualizar tudo. Então quer só mostrar isso. Infelizmente, tá fazendo com que as meninas fiquem perdidas, muitas tristes, vezes até sem opção, né? sem opção. Então, uma coisa que o pastor André falou que me lembrou, que eu me lembrei também de uma frase de uma música que fala assim, olha, vale mais um joelho ralado, dói bem menos que um coração partido. Então, é necessário nesse momento fazer como vocês, né? Como a gente, gastar tempo orando. Sim. Jejuando.
pedindo a Deus direção. Porque quando nós somos direcionados, Deus, ele permite com que a gente realmente não erre nas nossas escolhas, com que a gente entenda bem a pessoa que a gente está ali conversando, gastando tempo no cafezinho, se envolvendo na igreja, porque a partir disso é aí que a gente tem, agora vamos entrar num relacionamento. É isso aí. Sim. Né? E a partir disso, os dois foram se conhecendo, e aí, quanto tempo que vocês ficaram se conhecendo assim? Foram 2 meses, né? 2 meses. Pra namorar, né? Pra começar a legal. namorar. Vai começar a namorar. Eu acho que tem uns 90 dias tudo, né? Entre 2 meses de conhecimento, mas mais pra oração, namorar, né? Sim. E aí, Pra como é que namorar. foi esse namoro que vocês falam que foi assim, bem radical mesmo? Eu me lembro que quando a gente começou a namorar, eu era a nova convertida da história, né? Nessa época foi interessante porque todos os dias eu ia para oração. Eu entrei num GC, na época, o GC da minha pastora, na época. Então eu entrei no GC. O GC me ajudou absurdamente a conhecer a Cristo, sabe? Eu não sabia nem... Eu abri uma Bíblia, não sabia, como é que eu começo? Eu lembro que eu falei, pastora, como é que eu começo? Elas não, começa pelos evangelhos, começa por João. Então tá, então começa pelo João. Que Bíblia eu como? Aí elas me deram uma Bíblia de presente, que era NVI, que era uma linguagem que eu poderia entender melhor. Então, assim, eu fiz amizades no GC. Então, o GC, ele é muito importante. O que é um GC? É um pequeno grupo. Né? Às vezes, no grupo de jovens era grande. Então, eu não conseguiria ali fazer uma amizade com todo mundo. Mas no GC, eu tive amizade com as pessoas, assim, certas, sabe? As amigas me ajudaram, as pessoas do GC me ajudaram a entender um pouco mais. Ali, eu decidi ir, na época, num retiro face-to-face da época, que nós temos um retiro face-to-face, né? Da época que eu fui também, nessa época de oração com ele. Então, eu fui no retiro e lá Deus, assim, trouxe curas para dentro de mim que eu inimagináveis, coisas que eu nem sabia que eu precisava de cura, que eu passei por uns processos assim na minha vida. É legal, o Espírito Santo tá me lembrando disso. 1 ano antes... Eu ia perguntar isso, no acidente? 1 ano antes eu sofri um acidente. Eu estava indo... Quando eu me converti, eu fazia administração, mas 1 ano antes eu estava fazendo arquitetura. E eu estava indo para um projeto que eu precisava entregar, e eu batia 120 por hora num poste. Eu quebrei 8 costelas, retirei o baço, perfurei o pulmão, tive fratura exposta no braço esquerdo, fui morta já para o hospital, já fui entubada sozinha. Parada cardíaca, respiratória nas ferragens, meu carro foi perda total. Eu fiquei 30 dias na UTI, depois fiquei um tempo ainda no hospital para me recuperar. Foi 1 ano inteiro de recuperação, tranquei faculdade, tive depressão pós-traumática, passei por um processo. No mesmo dia do outro ano, dia 28 de setembro, eu aceitei Jesus. Uau! No mesmo dia. Uau! Que incrível, Deus redimindo isso. Não, foi... Deus é um Deus de datas, e né? no retiro, Deus começou a trazer curas pro meu coração, assim, sobre tudo que eu passei, porque eu culpava Deus do que eu passei. Eu lembro que no pós eu orava, né? Falava com Deus do meu jeito. E só que eu culpava, assim, por que aconteceu isso comigo? Por que né? Eu lembro que eu culpava. E no retiro, Deus começou a trazer curas pro meu coração, assim. E eu saí do retiro, eu me lembro que também eu precisei liberar cura para uma situação que eu passei familiar. E eu me lembro que eu cheguei na minha casa, o meu pai sempre foi uma pessoa, assim, que sempre nos deu tudo, né? Ele, graças a Deus por isso, eles tinham condições para isso. Então, ele pagava os colégios, enfim. Só que como eles trabalhavam muito, seu pai sempre trabalhou muito com a minha mãe, eu não tinha, assim, muito a presença deles. Então, eu tinha essa carência. Sim. E eu me lembro, assim, eu me lembro que eu larguei a minha mala quando eu cheguei, eu até me emociono até hoje. Eu larguei a minha mala e eu fui direto dar um abraço no meu pai, e eu falei pra ele o quanto eu amava ele e eu perdoava ele. Eu acho que ele não entendeu nada, mas... por tudo, sabe, que eu passei. E aquilo ali trouxe uma construção dentro de mim, quando de verdade Deus me curou sobre paternidade, sobre situações que eu passei. Deus começou a trazer um solo, né, por isso que a Bíblia fala, né, construir a sua casa na rocha, né. Deus começou a trazer um solo de arquitetura, a gente sabe, né, eu estudei arquitetura, a gente sabe que tu precisa ter os alicerces firmes, e quanto mais profundo, mais alto é o prédio, né? E aí Deus começou a aprofundar os meus alicerces dentro.
Uau. E aí começou nesse retiro, nesse tempo de oração e conhecimento, junto com o André. Então imagina, eu participava do GC, eu ia nas orações, eu ia nos cultos, e eu ainda tinha uma pessoa que eu estava orando, que eu lembro que eu dei um presente para ele, que era um anel, e ele me deu um livro, Bom Dia Espírito Santo. Bem crente, hein? E aí Deus foi me construindo desde aquele início, assim. Desde aquele início. Foi muito especial. Meu primeiro presente pra você também foi um livro. Foi do Caçadores de Deus. Também tenho esse. Casaram com o homem de Deus, né? Isso aí. Que Uau, bom. pastor, então foi tudo muito assim, foi Deus, igual o efeito dominó. Foi muito Deus intenso. trabalhando em todas as áreas. Sim. Deus é intenso com a senhora. Muito É intenso. porque a senhora é intensa, né? Sou. Deus Deus se revela como a gente é. Como a Né? gente é, exatamente. Que lindo. Foi muito intenso. E é tão lindo porque ambos, né? O pastor André tinha ausência paterna por não estar convivendo com os pais. E a senhora tinha uma ausência paterna, que é o meu caso também. Mesmo meu pai estando dentro de casa, eu tive, porque meu pai sempre trabalhando, dando presente e não presença, né? Sim. E como é necessário essas curas de Deus, e Deus fez isso em vocês, e hoje o que mais vocês dão é paternidade. Sim. Que incrível isso. Nossa, é muito de Deus, na verdade. E a gente às vezes conversa assim, né? Porque eu tive uma família estruturada, né? E o André não teve essa família estruturada, né? Não teve a presença da mãe, a presença do pai, foi criado por uma tia. Então, assim, só que ele teve a presença de Jesus muito cedo. Então, assim, como a gente se completa, sabe, em algumas coisas. Eu me lembro uma vez que a gente teve, nós em oração. Não, perdão, nós estávamos namorando já. Nós tivemos uma primeira conversa, eu e ele. E eu comecei a apontar algumas coisas que eu achava que seria importante ele pensar sobre coisas que ele poderia melhorar e avançar, assim, na vida, né? Na minha percepção, né? Lembra, amor? E eu lembro que eu conversei com ele sobre isso e o André sempre foi muito humilde, sempre foi muito fácil falar com ele. Ele nunca chegou assim, mas porque se eu sou assim, porque tu é assim? Nunca. Ele assim, então me ajuda a melhorar nisso, eu realmente preciso melhorar, me ajuda a melhorar nisso. Coração maleável, sempre foi muito maleável. E eu me lembro que a gente conversou e ele disse, não, é realmente tal. Só que naquele dia, ele teve uma crise. Ele teve uma crise que ele foi parar no hospital naquele dia. Naquela semana, né? Não foi no dia, foi na semana. Ele foi parar no hospital, teve uma crise por confrontos que eu tinha por ter família, uma família, e ele nunca teve isso. Mas uma crise assim de que... Uma crise... Compartilha, amor. Uma crise de ansiedade mesmo, Dizem que a crise de ansiedade é excesso de futuro, né? E quando uma pessoa expõe teu futuro que tu não enxergou, talvez foi muita coisa para mim ao mesmo tempo que eu não via, né? Que forte. Na verdade, quando nós começamos a namorar... que nunca foi exposto também, né? Quando nós orávamos e os primeiros meses de namoro, aquela história assim, eu lembro que a gente sentava a conversar e ela ia falar assim, diz um defeito meu. E eu, nossa, você não tem defeito nenhum. Eu perguntava pra ela, fala um defeito meu agora. Não, falava tudo, né? Não, defeito nenhum. Aí a cena que aparecia, eu não sei se é do tempo de vocês devem ter visto, o filme do JP que tá ali, ele viu, o filme do Lua de Cristal da Xuxa, que vem o Sérgio Malandro num cavalo branco, ele é o príncipe. Pô, mano, mas é o Sérgio Malandro, entendeu? Do tipo, o cara veio, aí quando ele chega, eu acho que só faltava ele falar, né? Pegadinha do malandro, não era o príncipe nada. Então, tipo assim, a pessoa vai conhecer você e a pessoa diz, pegadinha do malandro, não era príncipe. Mas, na verdade, também não era um malandro, né? Era alguém cheio de defeitos, precisando de um conserto. De cura, sabe? De cura. Na verdade, tem coisa que não é defeito, era cura. E até como a gente diz, um adendo, né? Isso aqui fala o pai dela. O pai dela vai falar um assunto, ele disse assim, um adendo agora. Um parênteses. Um adendo. O problema é que as pessoas, às vezes, elas buscam relacionamentos perfeitos. E não existe relacionamento perfeito. E nunca vai existir. É verdade. Até que ele venha. Nunca vai existir pessoas perfeitas. Sim. Nós entramos num processo de amadurecimento e de aperfeiçoamento. Né? O problema é que as pessoas são orgulhosas ao ponto de não reconhecerem que precisam de mudanças. Verdade. E aí um quer mudar o outro. Na verdade, não é sobre eu mudar o André.
Né? Na verdade, é sobre eu buscar as minhas mudanças para ser uma esposa melhor. Porque não é sobre eu ser feliz no casamento. Quer ser feliz no casamento, né? Não, eu quero fazê-lo feliz. É agradar, né? A Bíblia diz que a preocupação do casado é agradar o outro. Exatamente. Pastor, eu fiz uma listinha preta. Era uma carta preta pro Janils quando eu namorava. E eu coloquei lá tudo que precisava melhorar. Nossa, Deus. Nós também tivemos essa caixinha. Tivemos. Ela fez uma caixa preta e eu todo. É porque a gente também teve um momento de abrir caixa preta, né? Tá, verdade. A gente teve um momento no namoro que a gente abriu traumas, dores, que eu lembro que eu com uma lista de pecado, aí abri bem assim, eu tenho isso, meu Deus, ela é quase um anjo. Brincadeira. Dobrando, já se escondendo, né? Vamos fazer de novo aqui. É bem isso. Sim, a gente teve essa cartinha também. Mas isso é tão lindo, né? Porque como o ferro com ferro se afia, o homem afia o seu companheiro. Justamente. E hoje, até depois de casado, às vezes a gente tem esse tempo, né? Semana passada mesmo a gente precisou passar esse tempo de alinhamento. Zerar, assim. A gente brinca que a gente precisa fazer manutenções e zerar as pendências emocionais. Porque tem algumas pendências, algumas questões emocionais que a gente só vai pendurando no varal, mas chega um tempo que esse varal arrebenta. E pra ele não arrebentar, a gente senta, faz a nossa manutenção. E como é importante, né? Zera. Essa manutenção. Isso é um ambiente saudável, né? Sim. Eu fico vendo assim, porque o que nos faltou, a gente, agora, por exemplo, né, a gente está se deparando e se descobrindo na paternidade. O Emanuel tem 2 anos e meio, mas essa noite mesmo, ele acordou e foi pro nosso meio, né, amor? Foi tão gostoso, e ele pega a gente, e a gente faz bem intencional, né? Eu vou sair, eu dou um beijo na Pri, tipo, batendo continência, cheio que faço isso. E ele já nos olha e fala, papai, mamãe, e já ele quer celebrar o beijo, né? E isso é incrível, porque você vai estabelecendo sobre os filhos, fundamentos de verdadeira família. É muito importante. Vai construindo isso neles, né? Essa importância, é muito importante. E o que acontece, e finalizando a parte que ela falou ali, para não ficar no ar, então isso aconteceu pelo confronto do tipo, você começar a conhecer a pessoa, você achar que a pessoa não tem defeito nenhum, e é perfeito. Isso foram nos primeiros meses, mas foram logo que passou os primeiros meses, acho que 2, 3 primeiros meses, realmente começaram a aparecer, se mostrar mais os defeitos. A pessoa começa a conhecer mais e ver que tem imperfeições, né? Sim. E então, para nós dois, isso foi muito real. E talvez de primeiro momento apareceu isso mais evidente na minha pessoa, em mim, e em seguida também nela. Então, os dois tinham essa deficiência que precisavam de cura, né? Então, a Lia, por ter ser bem metódica e bem... igual o pai dela. O pai dela é engraçado, que ele é muito organizado, né? Então, tipo, você vai entregar um negócio para ele, ele abre a gaveta, ele pega o caderno que fala sobre aquele assunto, aí ele anota, ele coloca e bota de volta, fecha a gaveta muito tranquilo, aperta no botão, bem metódico, bem calmo, né? Então, a Lia puxou um pouco disso dele, assim, né? De ter... Provavelmente é colérico, né? Colérico, isso, exatamente. Meu Deus. Colérico tem isso, né? Tem. E eu era aquele cara mais, tipo, largado, tipo... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quase largado, de boa, tu pega a minha gaveta, eu abri a minha gaveta tava tudo... Então, taca tudo ali. Empurrava as coisas pra dizer assim, fica aí, né? Ninguém precisa ver o que tá na minha gaveta, o que tá na minha vida, uma hora eu conserto, uma hora eu arrumo, né? E aí vem alguém que diz, não, tem que arrumar agora, porque tá errado, isso tá bagunçado, uma hora não cabe mais e... A gaveta já tá empenando. Já tá empenando, então, e aí você, opa, será mesmo? Aí, então você abre e cai na real, né? É como se fosse aquele sentimento de você olhar e dizer assim, opa, é verdade. A pessoa abriu os meus olhos para algumas coisas que eu não queria ver, né? E então foi muito bom, porque só que isso culminou em uma série de fatores que eu estava passando já na minha vida, né? Com relação à minha mãe, de sangue, né? Que na época eu passava por muitas dificuldades em tentar ajudá-la, e é uma pessoa que na época não queria ser ajudada, uma série de coisas que eu passei, e veio juntamente com esse confronto. Então eu passei por isso foram muitas coisas que foram acontecer, aquilo foi o estopim para eu, tipo, ter Mas o senhor não cresceu com seus pais? Não. Quando o senhor nasceu ou foi logo quando criança? Não, fui criado pela irmã mais velha da minha mãe. Meu pai, eles não eram casados, minha mãe engravidou, então meu pai foi viver a vida dele, minha mãe, na época, foi morar em São Paulo, nós éramos de Tubarão também, e a minha tia me criou.
Minha mãe depois voltou, então ficamos muitos momentos juntos, alguns momentos fomos criados juntos, mas não foi aquele crescimento com os pais, né? Você é filho único? Não. Tem irmãos? Tenho irmãos por parte de mãe e irmãos por parte de pai. Mas é tão incrível, pastor, que assim, ó, até por conviver com o senhor, é tão lindo a cura que Deus fez na sua vida, porque você não tem, normalmente, né, pessoas que carregam uma história assim, sempre tem o senhor não tem, Deus fez algo assim, claro que Deus lá continua fazendo, mas foi algo tão poderoso, né? Foi resquícios de ferida que ele não tem, assim, é impressionante, ele é seguro nas coisas, isso é Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só Deus. Esse testemunho que o André tem, assim, dessa cura de paternidade, de tudo que ele viveu, é muito forte. É muito forte. Deus, assim, fez Deus ressignificou totalmente, né? Todas as áreas, assim, sabe? Ele é uma pessoa muito bem resolvida. É isso, bem resolvido. Ele sabe quem ele é, ele perdoou verdadeiramente quem ele precisava perdoar. Então, assim, se permitir também perdoar é uma baita de uma chave, né? Que a gente tem que se permitir, né? Uma decisão. Uma decisão muito, muito forte, muito... E assim, não é só por um dia, né? Porque, na verdade, nessa situação, tu passa por situações que tu tem que estar perdoando sempre, né? É isso aí. Sempre. Então, assim, ele sempre deixou muito o Espírito Santo trabalhar nisso. É uma coisa... E por isso que Deus usa muito a vida dele nessa parte de paternidade, nessa parte de ajudar os jovens nessa situação de paternidade, nessa situação de identidade, de propósito, de saber qual é o seu propósito, porque ele realmente é muito curado nisso, assim, muito curado nisso. Eu acho que tem duas coisas que todo cristão que tem uma vida plena em Cristo precisa ter, dois adjetivos, podemos falar assim, a humildade e o perdão. Sim. Ser perdoador e ser humilde. Cristo viveu 33 anos nessa terra como homem, ele poderia ter só descido, se incorporado num homem e se entregue na cruz na hora, e viveu para poder ser realmente um homem, sentir como um homem, né? Sofrer como um homem. E as características mais evidentes em Cristo foram essas, o perdão e a humildade. Porque se você não carrega essas duas coisas, você não é alguém pleno em Cristo, você não é uma cópia de Jesus, um cristão, um pequeno Cristo. Sim. Não tem como. Eu não acredito em pessoas que vivem um evangelho que não é baseado em perdão, em humildade. Verdade. Porque se você carrega mágoas, você é alguém que vive uma vida machucada. É verdade, pastor. E um ferido, ele fere. Né? Isso é muito real. E tu vai carregando isso, Você né? vai carregando. Se você vive com mágoas, você não liberou perdão para quem for, qualquer tipo de pessoa que não importa o que a pessoa fez, não tem a ver com ela, tem a ver com você. Exato. Então o perdão tem a ver com você. E se você não for uma pessoa humilde o suficiente para reconhecer suas fraquezas, para reconhecer que somos pessoas que precisamos ter isso. Então, eu acho que um coração bondoso, ele consegue... A pessoa que tem um coração bondoso, ela consegue ter um bom governo. Em tudo na vida dela. Você pode ver os reis de Israel, que foram bons reis, eram pessoas que tinham um coração bom. Né? Eles tinham um coração bom para reconhecer os seus erros. Agora, a pessoa que tem um coração ganancioso, um coração ruim, ela tem um péssimo governo. Ela é, acima de tudo, egocêntrica. Né? E o coração tem tudo a ver com o olhar também, né? O olhar bom, né? Que às vezes a gente tem um olhar ruim, né? Da situação, das pessoas. Aquele olhar sempre de dúvida, sempre de indiferença, sempre de, será, né? Então esse olhar bom traz esse coração bom, né? E a pior coisa é você viver ressentido com alguém ou com uma pessoa. Você sempre ressente. Você acorda, toma café com aquela pessoa ou com aquela situação, almoça, janta, sempre ressentindo. E o ressentimento, ele adoece o nosso coração. Porque quanto mais a gente relembra amargura, né? E revive, é pior, é para aquele que tá sentindo. Porque aquela pessoa que aconteceu tá vivendo a vida, tá seguindo. Sim. Mas infelizmente... E assim, né, pastores, é muito fácil às vezes a gente falar, né, um coração ressentido, um coração que precisa de cura nas raízes, mas a gente sabe que é uma coisa às vezes difícil. Muito difícil. Não é uma coisa fácil, tem né? Tem situações que são profundas, falou, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, né, pastor, os 4 estão falando que são pastores, então é fácil. Magoou aqui,
curou lá, né? Não. Eu mesmo passei por situações que eu tive que passar por um processo de cura. Um processo. Eu passei já por situações que eu me lembro que o André falou assim, ó, era o processo da Lia, que agora é um processo para Deus fazer algo dentro dela, para trazer o perdão, trazer, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Não. Mas é como a pastora falou, a gente precisa decidir. E a senhora falou algo também muito incrível, continuar perdoando, né? Porque às vezes a gente perdoa por um dia, mas esse continuar perdoando é andar mais milha, né? É o que são elas, é o que mais difícil, né, pastora? É difícil. É o 70 vezes 7. Uma coisa que Deus tem me ensinado, assim, ó, que ser ferido é inevitável. Nós vamos ser feridos na nossa caminhada, mas permanecer ferido é uma escolha que a gente vai fazer. Exato. E a gente pode abrir mão dessa escolha andando essa milha, que é mais difícil, mas vamos conseguir. Né? Sim, a gente só tá podendo falar isso porque a gente venceu. Porque uma coisa que a gente vence ainda, né? Todos vencedores, quando a gente divide a palavra, não é só quem chegou no pódio no primeiro lugar, mas é quem vence a dor, né? Então, eu já passei por muitos processos que foi dificílimos e eu pensei assim, como é que eu vou superar? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou olhar para a situação, para essa pessoa, sem ter mágoa, sem ter rancor, sem poder olhar de uma forma diferente? E foi num processo e eu aprendi com Deus que pra gente realmente ser curado, são camadas que Deus vai colocando no nosso coração de cura. Sim. Camadas gradativas de você vencer, talvez não poderia falar o nome da pessoa, você começa a falar. Você não poderia ver a pessoa, você começa a ver. Você não poderia estar em ambientes de situações, você vai lá e se coloca nesse ambiente. São avanços, são degraus que a gente vai andando em Deus, que essa cura, que esse processo vai acontecer na nossa vida. Enquanto você vê, já está resolvido, né? É uma coisa que eu achei interessante que o André falou sobre humildade, que é um dos pilares, né? Eu acho que também uma coisa para o perdão, que faz muito sentido para mim, nos meus processos, que eu já precisei também perdoar, é eu me colocar no lugar do outro. Muitas vezes eu precisei me colocar no lugar do outro. Tipo assim, eu tinha todas as razões para, estar ferida. Tinha todas as razões. Mas o Espírito Santo me conduzia a me colocar também no lugar daquela pessoa. E naquele lugar eu comecei a entender que, não, realmente agora... Não é nem o entender, é interessante, porque às vezes tem coisas que não é a gente. O Espírito Santo vai te dando forças. É verdade. Sabe? E tu vai te permitindo... ser curada naquelas coisas que de repente pareciam tão difíceis. E aí de repente tu não conseguia orar por ela e tu começa a orar. Verdade. E aí mas tu não conseguia achar que, mas por que essa pessoa fez isso? Por que ela se levantou dessa maneira? Ela não teve razões para isso. Aí vocês, mas eu me coloco no lugar dela, sabe? E aí Deus vai trazendo... Nova ótica, né? O olhar, né? O olhar Deus, bom. Mas é humildade, né? Meu Deus, isso eu tô aqui, que a gente Senhor, tem que buscar muito. Me ajuda, Senhor. Exatamente. Como a gente precisa é bem crescer. difícil. É bem difícil. Esse negócio do perdão, então a Bíblia fala sobre não se põe o sol sobre a vossa ira, porque os nossos dias, a nossa vida é contada pelos nossos dias, né? Se nós observar, a partir do momento que você deixou pôr o sol, você contou um dia com ira, e um dia com ira se transforma numa mágoa. Num ressentimento que vai... Eu acho que isso está muito ligado às emoções, né? Raiva é uma emoção. O ódio é um sentimento, né? Então, a raiva, eu posso ter raiva. Né? Eu estava vindo para cá, o cara me cortou a frente ali, eu fiquei com raiva. Aí eu disse, calma. Porque uma coisa que me tira a paz é o trânsito. Então eu tenho que dizer, Espírito Santo, vai comigo em nome de Jesus, porque né, a pessoa vê que tu quer entrar e ela não te deixa entrar, irmão, eu preciso virar a rua e o cara não te deixa entrar. Mas tu diz, aleluia, Deus te abençoe, vai com Deus, querido. Seu circunciso, né, seu filho de Belial, seu gadareno. É uma raiva. Meu time perde, eu fico com raiva. Ultimamente eu tenho ficado com muita raiva, é quase um ódio. Mas o problema é que quando vira o dia, na viração do dia, essa raiva, essa ira de raiva pode se transformar num ódio. E aí fica perpetuando no teu coração. Então, uma das coisas que... Cada pessoa tem o seu tempo para perdoar alguém, né? Porque tem coisas que você precisa maturar o que aconteceu. Combinar, né, aquilo. Entender um pouco, senão na hora tu não entende, senão na hora tu pode chamar a pessoa, pode causar uma briga até maior. Verdade. Então são processos diferentes. Muita sabedoria tem que ter. Sabedoria. Só porque eu acho que quando você convive com alguém, principalmente o seu cônjuge,
e aqui como nós estamos falando muito sobre casais, você precisa, o máximo possível, não se pôr o sol sobre a ira. Essa história aí de dormir no sofá, de dormir na casa da mãe, da sogra, não existe, não pode existir. Tem que chamar e resolver, liberar perdão e não deixar aquilo se transformar num ódio, porque é esse varalzinho que vai ficando pesado. Chega uma hora que tu não consegue mais, né? E essa maturidade nos faz também ser um casal leve, né? É isso aí. Mas é muito incrível, assim, nós somos casados há 17 anos e nos conhecemos há 20 anos. Temos um filho de 14 que vai fazer 15. Então, assim, já é muito tempo, né? 17 anos casados. É quase que a vida de vocês viveram a metade juntos. Casados. Então, assim, ó, eu acho incrível essa maturidade hoje, né? Que assim, às vezes eu e o André, a gente para conversar sobre um assunto que a gente discute, que é um assunto que, né, que ele pensa de uma maneira, eu penso de uma maneira, a gente discute, mas menos de 1 minuto depois a gente já tá conversando normalmente. Porque a gente resolve as coisas. Com o tempo, né, pastor? Com o tempo. Porque Deus o livre, no começo, assim, ó. Eu sou sanguíneo, então eu peco mais. O pastor André disse que eu sou colérico, né? Mas eu peco muito com não falar. Eu falo, quando eu vi, meu Deus, o que eu fiz? E a Pri, ela é mais polida, mas assim, quando ela fala também, Deus o livre, vai na frente. Então, automaticamente eu tinha que pedir mais perdão. Só que pra mim, por exemplo, eu falei, estava resolvido. E aí eu ia pedir ela perdão, alguma coisa, para ela não estava resolvido. Sim. E essa sabedoria de esperar, né? O momento certo. Porque antes eu não tinha, e gerava mais discussão, mais briga. E hoje é tão incrível porque outro dia a gente precisava resolver uma situação, ela falou assim, olha, você já está perdoado, mas depois nós vamos sentar e conversar. E essa angústia do sentar depois vai conversar. Mas isso é interessante, porque eu tenho esse conceito. Eu tenho esse conceito tipo assim, eu posso ficar magoado com a pessoa na hora, ressentido ou me sentir ofendido na hora. Mas eu procuro liberar perdão em seguida. E eu libero perdão aqui e às vezes falo com a pessoa depois. Mas eu já libero perdão nas minhas emoções. Tipo assim, vou tirar isso. Não vou. Porque senão aquilo é uma porta para Satanás entrar e trabalhar sobre aquela situação. E já cria aquilo que era para ser uma minissérie se transformando numa grande série, uma maratona de 10 temporadas e destrói a sua vida. Então, eu procuro. Só que isso é interessante, porque assim, às vezes você até conversa, te perdoo, mas depois a gente conversa para se acertar. Porque às vezes não é a hora. Ambiente. Não se foi o que Jesus fez com Pedro, né? Ele perdoou Pedro quando Pedro negou, mas depois ele preparou uma fogueira para Pedro e teve o tete-a-tete. Né? Exatamente. Nós estávamos falando sobre, até você tocou num assunto ali que eu acho interessante, quando você precisa passar pelos processos, precisa passar pelas dores para aprender, né? E as dores, elas nos moldam muito. Hoje nós somos pessoas maduras, diferentes, porque passamos por muitas coisas. Só porque eu vejo também que existe uma caminhada que as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Que é a sabedoria e o bom conselho, né? Porque quando você caminha perto de pessoas maduras também, você tem bons conselhos, você é um bom filho. Se você tem a oportunidade de ter bons pais, isso é uma dádiva de Deus. Ter bons filhos e ter bons pais também, que te dão sábios conselhos. Claro. Pessoas, bons líderes, pastores, bons amigos, como num todo, né? A gente aprende que aquilo nos livra de muitas coisas. Porque uma coisa é eu aprender com as minhas dores, e me torna resiliente, maduro, e eu torno uma pessoa melhor, porque eu passei por aquilo. Mas uma coisa é você ter sabedoria para não precisar passar pelas dores. É isso. Tá entendendo? É verdade. Eu acho que isso te guarda muito mais. Muito, pastor. Né? A gente brinca assim que aquele carro tá judiado porque passou por uma estrada com muitos buracos. Ele tá muito mais detonado do que outra coisa, porque ele não precisava às vezes passar. Verdade. Já outros foram conservados. Então eu vejo que hoje as pessoas, nós precisamos buscar isso. E a palavra de Deus nos dá essa oportunidade de buscar sabedoria sobre tudo na nossa vida. Buscar o conhecimento entre um ou outro e a sabedoria que vem de Deus, né? Exato. E quando você tem esse discernimento, essa sabedoria e esses bons conselhos, eu acho que o teórico e o prático, eles são muito bons quando eles caminham juntos, né? A teoria, ela te prepara, mas a prática é que de verdade te ensina, né? Então, algumas pessoas passam pela dor, não precisava às vezes. Algumas dores que a gente passa, a maioria delas, você pode observar,
A maioria das dores que nós sofremos, a maioria dos problemas que nós enfrentamos foi nós mesmos que causamos. Nós causamos. A gente sempre fala, ore para Deus te dar sabedoria nas suas escolhas, para você não precisar ficar olhando para Deus resolver os seus problemas. A maioria das pessoas que estão na igreja hoje estão orando pela restauração de um casamento, estão orando para Deus abençoar suas empresas e para Deus consertar. Vamos ser sinceros? Deus, eu estou vindo aqui para consertar as minhas cargas do passado. É isso aí. Mas porque lá no passado você não tomou as decisões certas. Hoje você estaria usando a sua energia e o seu foco para abençoar outras pessoas. A maior arma de Satanás hoje não é tirar as pessoas de dentro da igreja, é fazer com que elas fiquem sempre consertando seus erros. Então você está num ciclo vicioso durante anos, fazendo sempre as mesmas coisas. E as pessoas te perguntam, tá aí, e o seu papel de cristão? E o seu id? Não, meu id é para mim mesmo. Eu estou olhando para o espelho dizendo, Deus, evangeliza aquele cara, muda aquele cara, conserta aquele cara, porque ele não muda, ele não se transforma. Então, hoje, graças a Deus, nós aprendemos muito, mas hoje também a gente para conversar e para planejar, para pensar, para buscar bons conselhos, para buscar de Deus o discernimento sobre como investir na vida, como fazer essas escolhas certas, que decisão tomar, sabe? Não tomar decisões precipitadas, porque as pessoas estão sofrendo muito por causa disso. E né? as decisões precipitadas, na maioria das vezes, elas são baseadas nos sentimentos, né? E os nossos sentimentos, eles são enganosos, né? Isso aí, extremamente enganosos. Extremamente. Perfeito essa colocação, porque infelizmente hoje o que a gente mais vê são pessoas orgulhosas de não quererem passar por um processo de estudar. Que, às vezes, vamos falar agora sobre focar na vida sentimental. Estuda para muita coisa. Estuda para passar um concurso, estuda para passar um vestibular, estuda para tirar carteira de habilitação, quer ficar mais magrinho, faz uma dieta, procura um nutricionista. E para viver uma vida sentimental relevante? E tá assim, ó, nem pessoas se seguem preocupa, e ainda querem colocar na conta de Deus. E ainda tem uma justificativa, eu já sou uma pessoa experimentado, já vivi muitas coisas, achando que o processo de experimentar, de passar por dores, vai fazer com que a pessoa tenha uma vida sentimental extremamente incrível e relevante, quando ela poderia estar como aqui, no Pode Juntos, aprendendo sobre relacionamento, quando poderia estar gastando seus dias, a sua primícia no dia, nas primeiras horas de vida, orando e buscando Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Cura o meu coração, quando poderia estar investindo em livros, sendo intencional, né, estudando sobre relacionamento. Então investe em muita coisa, mete os pés pelas mãos em tantos relacionamentos, em vez de se poupar. Em vez de se prevenir, de guardar o coração, fazer como Provérbios 4:23, que é o conselho de Salomão, mas que veio do seu pai Davi, que ele falou, acima de tudo, acima de qualquer coisa que existir, guarda o seu coração, porque é daqui, do coração, que procede tudo que é bom e tudo que é ruim. Sim. Então, quando a própria Bíblia diz, né, adquire sabedoria, compra sabedoria e tal, é necessário a gente, e o pastor André falou algo, sabedoria se dá pela palavra, mas também com bons conselhos, né? Hoje eu brinco assim que, por exemplo, a pessoa que mais me pastoreia assim é a Priscila. Tem dia outro dia mesmo eu tinha feito algo de errado assim, e aí a gente ali deitada, ela falou assim, amor, eu queria tocar num assunto com você. Ela me pegou bem aquele momento leve, tranquilo, né? E aí ela começou a ministrar ali comigo, falou, olha, isso não é legal. E aquilo, meu Deus do céu, como que o meu coração foi pastoreado. Falei, de verdade, você tem razão. E é isso, né? Às vezes a gente tem que ter essa humildade, que o senhor falou para o pastor André, para baixar a guarda e falar, deixa eu ser curado aqui. Você tem razão. E eu acho que essa é a função do casamento, né? Aprimorar um ao outro. Eu tenho certeza que o senhor faz isso na vida da pastora Lia, e ela já no início já começou a fazer isso. Né? A Lia é o meu 5 ministérios, ela pratica em mim, né? É o mestre, o pastoreio, o apóstolo, o profeta, né? E o evangelista, né? E me evangeliza também. Porque, realmente, eu acho que o seu cônjuge é a pessoa que mais te conhece. Mais conhece. Sabe suas fragilidades, sabe...
Lógico. E não tá falando por mal, né, pastor? Fala para melhorar. As pessoas estão assistindo o podcast, estão pensando, meu Deus, esses casais são perfeitos, eles nunca brigam, eles nunca se desentendem. O pastor André é sempre aquele cara humilde, que quando ela começa a falar, ele senta, tem posição de yoga, assim, né, ficou ouvindo, fala. Não, nem sempre assim. Os nossos temperamentos, às vezes, se afloram muito, né? Às vezes a gente é muito... Tem momentos que ela vai falar e eu fico meio chateado, tem momentos que ela vai falar que eu não quero que ela fale. Tem esses momentos. Claro. Lógico, né? Eu falo pra ela assim, às vezes eu funciono quando você dá doses. Não senta e dá um sermão de 3 horas. Eu já falei isso aí. Eu gosto de doses de sabedoria, né? É isso aí. Então, um provérbio por dia. Coisa pior, meu filho, quando o varal tá todo carregado, ela resolve arrancar tudo do varal. Vai tirar uma roupinha pro veio. Vamos lavar a roupa suja toda agora. O homem funciona melhor assim, né? A mulher não, ela gosta já de detonar, de trazer um curso de 3 horas, né? Vamos fazer um curso completo. Mete o pé na porta e pronto. Cheio de modo. Mas essas faíscas, esses desentendimentos acontecem. Eu acho que tem uma frase muito interessante, até foi a Alexandre que falou esses dias para nós, da Lisa Bevere, né? Entre ela e o John Bevere, que eles dizem assim, nós concordamos em discordar. Eu acho que isso é muito legal, então você também concorda em discordar de algumas coisas. Porque a Lia não é o André não é a Lia. Nós somos um só, mas são 2 personas diferentes que estão convivendo e caminhando sobre o mesmo propósito. E somos bem diferentes em muitas coisas, né? Graças a Deus que ela não é flamenguista, porque aí já não toleraria isso, né? Não ia tolerar isso. Brincadeira. Mas, tipo assim, são pessoas muito diferentes que têm, às vezes, opiniões diferentes sobre algumas coisas. Lógico. Eu preciso respeitar a opinião dela. Não posso falar assim, não, tu tem que ter a minha opinião e acabou. Né? Eu preciso, tem uma frase que diz, né, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Sim. E tem muitas... Essa frase é muito perigosa quando você usa com relação a caráter. Aí não dá para tolerar uma falta de caráter da pessoa, uma mentira, um engano, uma agressão. São coisas que você não pode tolerar jamais. São inegociáveis. Senão você está cavando sua própria cova e a do outro também. Mas temperamento tem que moderar e um tem que ajudar o outro, porque é muito difícil vocês terem temperamentos diferentes e achar que a pessoa vai ser igual. Eu conheço casais que os 2 são fleumáticos. Meu Deus, o que vai arrumar? Cara, é assim, chega a ser enjoado, assim, dão calminho. Calmo que os 2 são. Eu olho assim, que nojo, vamos botar um fogo, uma faísca aí pra dar uma discussãozinha de vez em quando. Né? Se dão bem, se entendem, aquela coisa são muito calmos. Mas nem todos são assim, né? Lógico. A maioria não. A maioria não é, né? Assim. Então tem vezes que fala, poxa, que você às vezes... não. Ou teve vezes de falar alguma coisa que na hora eu falo, não concordo com isso, ou não fala isso pra mim agora. Mas eu saio raciocinando sobre aquilo. Eu saio refletindo, poxa, ela falou, tem razão, sabe? Não, poxa, peraí, depois a gente conversa. Eu falo, não, é assim, eu acho que precisa... O negócio é voltar e reconhecer, né, gente? Mas para nós foi muito legal, porque não fugindo da primeira pergunta, que daí a gente entrou em um monte de janela, mas fechando essas janelinhas e voltando pro início, pra gente não perder o background do podcast, que daí nós namoramos 1 ano, foi um ano de namoro, assim, muito em Deus mesmo, assim, de buscar Deus, de ter nossos desejos, de ter as vontades que eu não sou um anjo, nem ela. Graças a Deus, pastor. Se não tivesse isso também... É estranho, né? Tipo, poxa, é muito difícil para todo mundo. Eu sempre falo pros jovens, né? Você tem 3 grandes inimigos. O mundo, o diabo e a carne. É isso aí. Né? O mundo tá lá fora. O diabo tá em derredor. A carne tá colada contigo, grudada contigo, acorda, dorme, sempre. É o teu inimigo mais difícil. É o teu eu. E esse está colado, a carne, você saber crucificá-la, mortificá-la. Então nós namoramos 1 ano, depois de 1 ano a gente noivou, né? Então foi 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, 2 anos juntos ali. E aí, nós casamos dia 27 de janeiro. E como é que foi o primeiro ano de casado? Que todo mundo fala que é o temível ano. Bem difícil. Foi outro processo mais difícil ainda. Porque eu era aquela que chegava, estendia a toalha, pegava a roupa íntima, lavava e estendia. O André era aquele que jogava a toalha. Sapato no meio da casa. Não era tanto. Não era tanto. Ai, pastor. Aí, assim, sabe? Aí, tipo, eu não sabia cozinhar, eu tive que aprender, porque eu tinha uma mãe... Gente, ainda tem muita coisa em comum.
A minha mãe fazia tudo. A minha mãe nem deixava nós botar a mão na cozinha, porque ela é uma cozinheira de mão cheia. Então ela nem deixava nós só lavava a louça. Mas nem podia botar a mão. E aí eu tive que aprender tudo. Então, o primeiro arroz eu queimei, né, amor? Segundo também, terceiro. O primeiro feijão da Fli parecia que era pedra. Eu levei um amigo para comer em casa. Que quebra o dente. Ele olhou para um amigo nosso, ele olhou e riu. Ele falou assim, tá bom ele. Não, e eu fazia um estrogonofe delicioso, mas só porque era o primeiro, ficou tão aguado, não sei o que eu arrumei, ficou horrível. A minha comida era horrível também, terrível. Deus. E o André sempre foi muito educado ainda, ele comia eu brinco a primeira vez que ela fez o arroz, eu falei, nossa, tá sem sal. Ela olhou pra mim, como? Sensacional. Então, o primeiro, porque assim, né, duas culturas diferentes, duas pessoas diferentes se juntam num lugar. E aí começa todos os dias. Verdade. Então, assim, foi, né, amor? Não, foi bem difícil. Primeiro ano a gente enfrentou muitas coisas, desde financeiro, sim, desde de crise de identidade também, ou até mesmo de incompatibilidades por conviver junto com a pessoa. Sim. Então, o nosso primeiro ano foi uma prova de fogo, assim. Eu acho que até aquele filme, eles que da prova de fogo, eu acho que eles basearam na nossa vida. Se a gente fosse falar aqui da nossa história, a gente ia ficar aqui muitos podcasts, porque assim, tem muitos testemunhos e muita coisa assim que Deus fez. Bora marcar o... Tem muita coisa que, tipo, na parte do nosso casamento, né, nós ganhamos tudo, até o apartamento. Uau. Foi assim, muitos testemunhos assim, surreais que a gente tem para contar. Só que no nosso primeiro ano foi também uma desconstrução de Deus, assim, eu tô falando de mim, né? Porque eu vim de um lar extremamente estruturado, eu tinha o meu carro, eu tinha a minha faculdade, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha, né? E aí, de repente, nós dois nos unimos, e aí eu não tinha mais carro, eu não tinha mais a mamãe para fazer tudo, para lavar minhas roupas, né? Enfim, tudo. Eu continuava trabalhando com meu pai, e eu continuava fazendo faculdade, e ele pagava a faculdade. Então, assim, foi um processo bem difícil. Eu lembro que nós íamos pro discipulado, nós tínhamos uma bis no primeiro ano de casados. No primeiro e segundo também, né? Primeiro só. No primeiro ano de casados nós tínhamos... na verdade, chegou a dar um ano, mas... Nós compramos o carro bem no outro ano. E aí, nós íamos de bis pro discipulado, toda semana. Sabe o que é bis? Uma motinha. Uma motinha. Tentativa de moto. Aquela motinha. Né? E aí eu ia atrás do André, assim, chovia, chegava toda molhada, tinha que usar aquela, sabe? E aí foi um tratamento de Deus em todos os sentidos, assim, na minha vida. Todos os sentidos. Assim, o Pietro, ele tem uma personalidade muito parecida com a minha, né? Então a gente tem um jeito muito parecido. E aí a gente fala assim que eu e o Pietro somos favela e ali a Patricinha de Beverly Hills. Aí o Pietro esse dia brincou, Patricinha de Bernie Hills, ele não sabia nem falar direito, né? Era mais novinho. Que ela veio de uma realidade diferente também, social, muito diferente. Então, isso foi para ela um choque, um choque, né, de realidade, você reconstruir sua vida. Pro André já foi outra coisa, né, que para ti já foi um patamar melhor, avanço, foi um avanço, né? Justamente. Então, para nós, mas para ambos foi muito difícil. Isso é ótimo, porque é igual, meu Deus do céu. Um dia eu cheguei e falei assim pro meu sogro, pelo amor de Deus, vocês deveriam ter preparado a Priscila melhor. Ele falou assim, eu preparei ela para ser uma líder, não para ser dona de casa. Eu vou... Nós, eu e a Lia, a gente brinca, tem esse jeito dela gostar das coisas certinhas e ser bem organizada, por ter sido criada assim, também fazer parte da personalidade dela. E eu era muito bagunceiro também, sempre fui muito bagunceiro, do tipo, em todos os aspectos, né? De não ligar pra muita coisa, do tipo, a gente comprava um carro, ela ficava, tem que lavar o carro, porque o carro tem que ficar bonito, porque o carro fala muito sobre você, e isso é uma verdade muito grande, né? Você conhecer uma pessoa, olha o guarda-roupa, olha a gaveta, olha o carro, olha, né, um pouco da vida da pessoa. Então eram coisas que pra mim era muito difícil, né?
E aí é um extremo. Essa parte de valorizar. Né? É um o André extremo. tinha uma dificuldade muito grande de valorizar. Valorizar as pessoas, valorizar as coisas. Tipo assim, eu lembro que o meu celular, ele sempre ficava intacto até o dia de eu trocar. O dele era dilacerado, tudo quebrado. Meu Deus, gente. E aí ele tinha ele tinha muita dificuldade de valorizar as coisas, até as coisas dele. Tipo assim, eu me lembro que ele comprou quando ele comprou a B0, que eu que incentivei ele a comprar, ele dava pé. Então, assim, não, né? Conversei com ele e tal. Aí ele comprou a bis. Na primeira semana ele emprestou pro meu irmão a bis. Tipo assim, eu assim, não, amor, tu não deve emprestar a bis agora no início, tu acabou de comprar. Ele caiu com a bis e quebrou a bis todinha. Nossa. Então, assim, o André sempre teve essa dificuldade, assim, de valorizar as coisas, assim, né? E aí, mas lá era esse processo. Hoje, graças a Deus, ele tem melhorado muito, né? Ainda não é 100%. Né? Melhorou muito. Não, o pastor André é generoso. Meu Deus, outro dia eu entrei na biblioteca dele. Pastor, eu sempre sonhei com esse livro. Ele olhou pra mim. Ah, é seu. Às vezes até demais, né, pastor? Ele é generoso. Mas olha que legal. Hoje a gente tá vendo tantos casais que passam por esse processo e simplesmente desistem. Não fica nem 2 meses casado e já vê os desajustes, que o temperamento não consegue aceitar, sendo que é só ajuste. Sim. Ajuste na comunicação, ajuste no temperamento, equilibrar o que um outro tem de dificuldade. Aí quando se depara, porque casamento, o início sempre vai ter um choque, sempre. A pessoa pode ser o mais perfeito no sentido de levar a vida, mas quando junta com outra pessoa que é diferente, sempre vai ter aquele choque cultural, social, e a pressão das pessoas também vão levar a gente a conduzir o nosso casamento de uma forma. Então a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, que agora não é mais eu e os meus pais e a minha irmã, no caso, né? O Janilson com os pais dele, a irmã dele. Agora é eu e ele construindo um nós, né? Construindo uma vida nossa. Porque é a partir disso que vai dar continuidade. Carne, né? Esse uma só carne não é só na consumação sexual em si, né? Mas é se tornando... Não sei se alguém já falou, o tanto que vocês são parecidos. Vocês dois se parecem fisicamente, assim. Porque realmente... Tudo bem que eu e a Pri pra ficar parecido é meio difícil, né, gente? Negão, cara. Mas assim, casamento aí, você vai ficando parecido. Tipo, é muito engraçado. A Pri gosta de tomar banho na penumbra, assim, de uma luz baixa. Pra mim era tudo aceso e tal. Só quando foi outro dia, ela olhou, eu tava no banho, ela... Amor, você tá na penumbra? E eu comecei, você vai adquirindo hábitos, né? Sim, é verdade. E isso é o se tornar uma só casa, no literal. Sim. E esse assunto que, não abrindo outra janela, mas já abrindo, não querendo abrir, mas já abrindo, esse assunto que você falou também, de as pessoas às vezes levarem os pais, né? Esse negócio de levar os pais pro relacionamento do casal, né? Às vezes, tipo, eu converso com a minha mãe, o que a minha mãe acha, o que o meu pai acha. Uma coisa que a gente sempre teve muito, muito claro, assim, é que a gente aprendeu muito com os nossos pastores lá, né? É que quando você vai pro casamento, é vocês dois, né? É ali, essa nova família. Então, assim, a gente não passou por esse processo. Hoje a gente vê muito casal passar por isso. Nesse processo de os pais ainda se meterem, querer ter a aprovação da mãe, a aprovação do pai. E até coisas, às vezes, que compra, coisas que... eu tô com... Tu pedir uma opinião, isso é fundamental, tem que pedir mesmo, né? Isso a gente usa muito com os meus pais, porque o meu pai e minha mãe, eles são um dos maiores exemplos para nós, e referência em todos os sentidos, assim, então a gente usa isso muito, mas as decisões... minha e do André. A gente não deixa, sabe, com que a opinião do pai, a opinião da mãe, a opinião do... Às vezes, eu me lembro que houve situações de os meus irmãos e os meus pais, porque nós vamos fazer uma viagem, e aí é tal dia, e vai ser tal hora, então, e vai ser todo mundo, toda a família. E aí eu me lembro de anos atrás que eu chegaria pro André e disse, amor, nós vamos, porque vai ser tal dia, porque nós íamos nos organizar para estar. Hoje não. Sim. Hoje, se
a nossa agenda der certo, nós estaremos, senão nós não estaremos. E isso é muito, muito natural, muita paz, a gente tem muita paz nisso, né? É assim, decidido, né? E ao mesmo tempo que a gente tem a agenda para eles, né? Porque está dentro... Estamos sempre com eles, né? Está dentro das nossas prioridades. A pessoa também não tirar para o extremo e dizer assim, não ligo e não... Não ligo e te vira, né? É um equilíbrio, né? Equilíbrio. E essa falta de equilíbrio, ela pode, de verdade, danificar o seu relacionamento. Então... É que às vezes também as pessoas, o casal cristão, ele também erra naquele sentido de, as coisas, a igreja, as coisas da igreja, né? Eu sei que hoje não tem muito isso, mas ainda tem. Disso, é igreja, só as coisas da igreja e não, né? Sim. Então, não, você tem uma família. Claro, e a família é primordial. Tem os aniversários, tem que estar nos aniversários, tem que estar junto, tem que estar no Natal junto, né? E isso é tão lindo porque Deus te usou isso para trazer essa coisa pro pastor André, né? Sim, eu me lembro do primeiro Natal que ele passou comigo. Que ele se emocionou, porque ele disse pra mim, é o primeiro Natal que eu tô tendo, eu nunca tive Natal. Que legal. Ceia de Natal. Ceia de Natal, família na mesa. Que ele lembra. Legal. Glória a Deus. Só foi uma boa remidora. Mas assim, tem também, né, a questão do ministério, porque vocês foram marido e mulher, mas Deus uniu o propósito. E como é que foi isso? Hoje assim? Vocês trabalham com um ministério extremamente relevante. No período do namoro, pastor, o senhor, com as conferências que o senhor fazia, já era... Não era casados. Casados, isso. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte. Fala, amor. Quando ela chegou, eu já era muito envolvido, e eu era envolvido até demais, eu estava em quase todos os ministérios. Assim, Zé Coutinho. Do tipo, eu era líder da oração, mas ali foi algo que Deus plantou no meu coração, sobre termos cultos de orações todos os dias à noite, era das 10h30 às 11h30, a galera saía da faculdade e tinha um tempo, então nós íamos para lá e todos os dias a gente estava, foi um tempo muito bom, muito de crescimento. E aí, entre outros ministérios, mas sempre foi voltado com jovem, né? Até na época nós éramos muito jovens. Então nós estávamos inseridos nesse contexto, nesse ministério. Mas com o passar do tempo, o nosso envolvimento com a obra, com a igreja, sempre esteve relacionado ao jovem. Os nossos amigos foram migrando para casais, para outros ministérios, com o passar do tempo, da idade, dos filhos, vai chegando, etc. E nós não nos víamos em outros ministérios e fomos permanecendo ali. Com o passar do tempo, a nossa migração foi que nós já éramos convidados para estar em lugares, as pessoas gostavam sentiam que Deus estava fazendo algo em nós, e daí Deus, muito resumidamente, né? Nossa, bem resumido. Deus nos deu em 2011 um nome que foi o Jovem com Propósito, dentro até do nome, falando jovem com propósito, na época que tinha a ver com justamente eu achar que não tinha nenhum propósito, para os meus pais terem engravidado sem querer, e eu cresci nessa realidade, achar, sou um acidente, eu não tenho propósito nenhum. Então, não, existe um propósito, porque o que eu faço é para gerar cura. A tua ferida curada é uma cura nos outros. E aí surgiu, em 2011, 2012 nós começamos a desenvolver esse ministério, e 2013 daí foi nossa primeira conferência, Jovem com Propósito em Tubarão. E de lá o nosso ministério de verdade foram rupturas que Deus foi fazendo com o tempo, né? Rupturas e conexões, né? Conexões. Porque um ano antes nós conhecemos o pastor Lucinho Barreto, e aí o André conheceu ele numa conferência, ele veio na nossa conferência, a gente teve uma amizade, né? Em 2012 nós nos conhecemos em São Paulo, na Slavec. Eu fiquei uma semana lá no treinamento com eles, conheci ele lá, a gente conversou assim, e houve esse desejo, esse convite. E aí nós nos conectamos ali, houve realmente uma amizade, uma conexão. E em 2013 ele esteve na nossa conferência. Que né? legal. Então foram se encaixando, e dentro do ministério também, né? Foram rupturas e processos que Deus foi fazendo com o tempo, com muita sabedoria, com mudar... Respeitando o processo, com o mudar de Deus nas nossas vidas. Sempre com a bênção dos nossos pastores também, né? Sempre caminhando junto, sobre uma liderança, sobre um pastoreio, muito leve, nunca rompendo muito alianças, nunca... Não, a gente foi respeitando, entendendo o tempo, mas ao mesmo tempo não deixando com que ele também era muito leve, né? Nos permitia fazer as coisas. Nós tinha um Jovem com Propósito junto com a igreja. Que legal. Muito leve. Ao mesmo tempo que nós não
Que era o pastor de Tubarão, né? Não é o nosso pastor agora aqui. Ao mesmo tempo que nós não nos estagnamos também pela espera. A espera ela é muito perigosa, faz você se estagnar, né? Você ficar numa zona de conforto e dizer assim, não, vou ficar aqui, quando chegar eu faço. Não é esperar esperando, é esperar trabalhando. Esperar trabalhando, justamente. A colérica, a matinha. Então tá, esperar viver. É isso aí. Então, sempre ativo, sempre fazendo as coisas e sempre construindo o que Deus tinha colocado em nós. Então, ao mesmo tempo... Esse ano desculpa te cortar, amor, mas esse ano da conferência foi interessante, porque ali foi um despertar muito forte de Deus nas nossas vidas, porque 6 meses nós fizemos a conferência? 6 meses? Não, foi menos. Quanto? Menos tempo. Um mês e pouco. De organizar, de fazer... Mas eu gravei o CD na segunda, né? Na segunda. Segunda. Daí foi 6 meses? Daí nós fizemos a primeira, foi incrível. A gente teve uma conexão com o pastor Lucinho também, uma amizade, enfim, tal. Aí na segunda conferência, nós fizemos uma conferência para 1.500 jovens. Uau. Em menos de 6 meses. Eu gravei um CD em menos de 6 meses. Nós criamos uma coleção de camisetas em menos de 6 meses. Uau. E aí, a partir da segunda conferência, que aconteceu tudo isso, nós começamos a receber os convites para sair. Que legal. Que incrível. E aí, nessa conferência, a gente começou a receber ônibus de outros lugares, com jovens vindo receber de Deus ali. Que lindo. A história do ônibus é antiga, hein? E aí, Deus começou a fazer assim. Aí, eu recebi um convite do pastor Lucinho Barreto para viajar com ele nas conferências Loucos por Jesus. Uau. Aí, eu viajava com ele com banda. Que legal. Todo o sul do Brasil. Fiz alguma coisa de BH também. Olha só. Mas o sul do Brasil fazia todas as agendas com ele, com o Ministério Loucos por Jesus, né? Com o pastor Lucinho. E aí também o Lia Matei, que daí eu gravei um CD, então eu viajava com o Lia Matei bastante. Tinha o nome, pastora, no álbum? O primeiro álbum que a senhora lançou na conferência? Inspirado em Ti. Olha só. O nome. Inspirado em Ti. E aí viajava bastante, e aí foi depois desse romper da conferência, assim, que Deus deu um nome, Deus deu um propósito, um romper da conferência, a gente começou a fazer as coisas acontecer, Deus começou a fazer algo bem intenso, assim, bem intenso mesmo, né, amor? Era tão intenso que eram experiências assim, tipo, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Era pra mim estar em casa. Os jovens Era pra mim estar em casa agora, Senhor. O que eu tô fazendo aqui? E aí Deus disse, tem um propósito. Aí nós chegava na cidade, o cara mais roador da cidade, cidadezinha pequena, que chegava todos os cultos, acabando com os cultos com um carro de som, quando começava os cultos. Ele entra dentro de um evento que a gente aceita Jesus, e sai do evento com o mesmo carro que ele era roeiro, com o meu CD, cantando que eu sou um jovem com propósito. Meu Deus! Que lindo! Sim. Então, assim, Deus fez muita coisa, né, amor? Esses dias eu olha só como as coisas, as conexões e as coisas acontecem. O meu cunhado, irmão da Lia, ele é bombeiro em uma cidade de Santa Catarina. E nessa cidade ele está frequentando uma igreja. E essa igreja é de um pastor jovem, bem jovem. Aí a gente conversa vai, conversa vem. Alguns anos atrás, eu fui ministrar num evento de jovens na cidade de Videira, no meio oeste catarinense aqui. E eu lembro que tinha um jovem naquela conferência que eu ministrei sobre ele. Certo. E que eu, enfim, ministrei sobre ele, e ele deixou uma mensagem para mim no dia seguinte, falando, pastor, você veio e ativou o meu chamado. Eu estava com um namoro que não era de Deus, estava fazendo uma faculdade que não para agradar os outros, etc. Terminei meu namoro, tranquei minha faculdade, estou indo para tal lugar fazer uma teologia, etc, etc. Na hora eu pensei assim, meu Deus do céu, que responsabilidade você falar isso para uma pessoa. Sim. Não falei para ele fazer isso, mas eu ativei um chamado que Deus me usou para ativar um chamado que... Resumindo, esse cara se tornou um pastor e é o pastor da igreja que o meu cunhado está indo hoje. Uau, ele está longe de Jesus. Lindo. Meu Deus. Incrível. Então, assim, aquilo que a gente semeia nunca é em vão. O reino de Deus é muito O reino de Deus, e aí você está semeando para o futuro. Real. Existe uma frase que diz assim, plantar a semente para uma árvore, não é você ficar esperando colher dos frutos, saber que quem vai colher dos frutos, quem vai usufruir da planta, da sombra daquela árvore, é a próxima geração. Que às vezes nem você vai ver aquilo, mas você está plantando
porque você entende que os outros vão colher. Esse é o chamado de Deus na nossa vida. Nós estamos começando uma série na live, começamos já uma série chamada Dons, né? Estamos falando muito sobre dons espirituais. E o que é dom espiritual? Dom espiritual é um presente de Deus para você que não é seu. É verdade. Deus me entrega algo para entregar para alguém. Então, o dom espiritual é para exercer nos santos, na igreja, né? Nas pessoas. Quando eu tomo ele para mim, quando eu uso ele para mim, eu estou usando de forma errada, né? Então, isso aconteceu muito no nosso ministério e se perpetuou até o momento que Deus nos desconectou de Tubarão. Em 2015 já havia, na época, até o pastor Lucinho veio nos convidar para Belo Horizonte, terra de vocês lá. E nós somos muito sul, né? Então, a gente entendia que Deus nos queria aqui. Nós oramos. Muito. E Deus disse para nós não irmos. Eu me lembro que nós chegamos para a moça que fazia as agendas do pastor, ela é bem a nossa amiga até hoje. E a gente falou para ela assim, meu Deus, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Porque eu não conheço um casal de jovens que não queira estar perto do Lucinho hoje. O Lucinho estava no auge, que não queira aprender com ele, né? Eu disse, não, foi Deus. Que lindo isso, obedecer. Obediência, justo. né? E a gente entendia hoje colhe coisas ainda mais lindas. E vamos colher muito mais, né? Porque hoje, aí, 2015, eu estava falando, teve a transição de Tubarão para Floripa? Não, 2015 houve o rompimento, a desconexão. Podemos usar essa palavra. Nós fomos nos desconectando. Deus já havia começou a trabalhar no nosso interior. Na época nós procuramos nosso pastor, falou assim, Deus, a gente está sentindo que Deus está nos direcionando para outro lugar, nosso tempo aqui já está se encerrando. Então nós ficamos um ano e pouco orando. Um ano e o nosso pastor também orava junto com a gente. Orava junto. Para Deus nos dar um direcionamento. Ouve isso. Eu acho que isso é muito importante quando você procura um líder e busca... Isso é honra, né, pastor? Honrar e busca os dois abençoar. Né? O Rodolfo, ele teve sexta-feira agora na live, ele trouxe uma palavra que, tipo assim, tá martelando até agora, né, na nossa mente. Deus. Como Deus usou ele poderosamente. Ele falou sobre gerações, rompendo muros, acho que esse foi o tema da derrubando muros. Ele falou sobre gerações, que uma geração precisa da outra. Nós somos a mesma. A partir do momento que nós estamos encontrando, o cara que está lá, que você acha que é velho, ele é você, ele é o seu futuro. Né? Então, até e o cara que você acha que já está ultrapassado foi o cara que te ajudou a chegar. Então, ele usa o exemplo da corrida de bastão. Que a corrida de bastão, o que ela é? Somos todos um. Pro mesmo lugar. Pro mesmo lugar. E aí, sim, quando o que está na frente vai passar o bastão, ele precisa esperar o que está vindo chegar no mesmo lugar dele, a mesma velocidade dele, e ele passa. E os dois estão correndo juntos. Meu Deus. E aí o outro vai. O outro vai e ele começa também torcer para este, porque ele, o que está indo é ele. Esse é o ele. De Deus. O que está indo é ele. E o que estava esperando, estava torcendo, porque sabia se ele não chegasse, ele não chegaria também. Essa analogia é muito viva, porque na minha escola tinha Jogos Olímpicos. Então, toda abertura dos Jogos Olímpicos tinha a troca de bastão para acender lá, igual as Olimpíadas, para chegar lá e colocar no fogo e a bandeira chiar. E aquilo era alunos selecionados da escola. E em 2 anos eu fui selecionada. E aquela alegria de você só segurar o bastãozinho e passar para outra pessoa, a gente vibra, a gente alegra, tipo assim, ela vai passar o bastão e aquilo ali vai chegar para todo mundo celebrar tudo junto, assim, sabe? Então é muito bom quando todo mundo tá naquele mesmo ambiente celebrando. É o reino de Deus. E aí a gente entende que... É que às vezes a gente acha que geração é a próxima, sempre a próxima, né? É verdade. Não, e geração é todas as pessoas que estão vivas nesse momento, né? É isso. Exatamente, nós somos essa geração. Desde o homem que já está quase no final dela, até o bebezinho. E o que nasceu nela. Então nós estamos inseridos dentro dessa geração. Sim. E não podemos, eu acho que a mentalidade de você achar que está ultrapassado, que está velho... Eu acho que ela pode ser um perigo porque faz você sair de uma geração ou você morrer antes do tempo. Eu acho que não viver o propósito é morrer antes do tempo. Ou verdade. Querer parar o propósito, né? É você morrer antes do tempo. Dizer assim, então, já passou meu tempo. Quem disse que você já passou? Chave, né? Que você fica assim, ó. Porque quem disse que você já passou... Não. Você está aqui vivo, é a prova que você não passou. É verdade. Por isso que a Bíblia fala que o derramado do Espírito, né? Os jovens terão visão e os velhos ainda sonharão. Ainda sonharão. Eu acho incrível isso. Sim. E aí vocês vieram para Floripa, então? Depois 2017. 2017. Um ano e pouco depois, assim, do tempo, ou quase 2 anos depois, nós viemos para Florianópolis. Não era o nosso destino como
final como nós pensávamos. Né? A gente pensava em ir para outra cidade. Eu lembro que em janeiro nós íamos ministrar em uma live da época, né? O convite, a gente veio para pregar. A gente era, tipo assim, aqueles que vinham para ministrar. Ministrávamos bastante aqui. Bastante, Como aconteceu com a gente. E aí quando o pastor Júnior soube que nós estávamos saindo de lá, ele veio conversar conosco. E daí nós entendemos que não era o nosso destino, como que nós pensávamos. Esse convite, na verdade, firmou a decisão de Deus para o nosso coração, né? O pastor Júnior falou uma frase que, na verdade, no meu e no coração dela selou. Ele disse assim, gostaria muito que vocês viessem para cá, para começar um tempo com jovens, né? Porque eu sei do que Deus tem feito na vida de vocês com jovens, mas eu não tenho nenhuma proposta para fazer para vocês. Nem posso. Então, que seja por propósito, não por proposta. Uau. E aí, pronto, selou, né? Eu entrei no carro para voltar para casa. E aí, quando eu entrei no carro, falei para ele, Deus falou no meu coração que a gente vai vir para cá. Ali, Deus firmou no meu também. E aí, tudo foi se encaixando, né? Com o passar dos meses ali próximos, Deus levantou uma pessoa, né? Que foi o Ricardo, também, que nós temos muita gratidão por ele. Que ele estava começando um projeto, um aplicativo. Eu tinha uma agência de design, eu sou designer gráfico também, né? Aposentado, designer gráfico aposentado. E daí ele me convidou a trabalhar com ele para ser um nosso mantenedor. Que legal. Até o momento que nós iríamos ser inseridos na igreja. Então eu fiquei com ele 1 ano e pouco ainda, trabalhando 1 ano e alguma coisa. Deus sempre levanta os seus, né? Sempre. Pra patrocinar. E foi milagre atrás de milagre aqui. Porque daí a gente... E foi um outro processo também, né? Porque lá a gente tinha a nossa casa própria, tudo mobiliadinho, tudo sob medida, direitinho. Depois a minha quando família, a gente chega, né? Aí tu vem... Não deu pra trazer quase nada, porque a maioria era sob medida, não dá pra trazer. Claro. Trouxe, né? Viemos pra cá, pra um apartamento alugado, começar um novo tempo, uma nova fase, um recomeço de Deus. Até de uma outra cultura de igreja, né? Totalmente diferente. Diferente. Eu brinco assim que vocês chegaram primeiro e vocês já como é que fala? Vocês pavimentaram um lugar que hoje a gente desfruta, né? Já são 7 anos, né? A gente, uma das coisas que vai fazer 7. Uma das coisas que também nos fez tomar decisão, além da direção de Deus, é lógico, mas foi enfim, nós já conhecíamos o pastor Júnior acho que uns 3 anos, né? Nós conhecíamos ele 3 a 4 anos. E então, assim, saber da história dele e conhecer quem era a pessoa que Deus havia colocado sob a liderança dessa igreja também nos trouxe muita paz, de conhecer o coração, poder conhecer um pouco mais o coração dele. Nós íamos para cá, o pastor Júnior, quando a gente tinha uns poucos contatos com ele, ele era sempre aquele cara brincalhão, ficava imitando o Silvio Santos, porque foi o Lucim que nos apresentou para ele, né? E aí o Lucim nos apresentou, e aí a gente olhou, ele olhou para mim, e pensei, aquele cara de assembleiano, na época ele era mais assembleiano ainda, hoje eu brinco com ele que ele tá mais bonito, mas na época de blazer, aquele blazer cinza brilhoso de assembleiano. Ele olhou pra mim assim, pensei, vai falar, ele tem uma voz bonita, né? Vai falar uma coisa. Começou a imitar o Silvio Santos, brincar comigo, assim, cara é uma figura. E aí a gente foi conhecer, ele viu que ele é essa pessoa, né? Não é um personagem. Ele é assim. Divertido, brincalhão, leve, um cara que tem um coração muito bom, né? Uma pessoa muito de Deus, que tem os seus defeitos e falhas como todo ser humano, porque ele é um ser humano e nós temos, a gente vê que nós ajudamos muito ele e a igreja nesse contexto de jovem, foi muito importante e eles nos ajudaram muito. É uma via de mão dupla, é uma reciprocidade que precisa acontecer, não é nunca você... eu fiz isso, ou ele fez isso. Não, os dois, ambos juntos, porque quem faz é o Senhor. Acho que o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É o Senhor quem faz. Então, a obra não depende de nós. Deus conta conosco, mas não depende. E aí, o primeiro ano foi muito difícil, porque foi um ano de desconstrução de muitos aspectos, mas foi uma virada de chaves em muitas coisas, né? Estamos há 6 anos à frente da live, né? E Deus tem... Hoje a gente pode ver a grande obra do Senhor fez. É um trabalho extremamente relevante, as conferências são extremamente maravilhosas, a gente vê o trabalho que vocês realizam. É lindo, né? É jovem de verdade, com propósito. É jovem com propósito. Sim, você vê e é legal isso, né? Trazendo a realidade, aquilo que Deus entregou, confiou a vocês lá atrás. E mesmo tendo essa desconexão, vivendo uma nova realidade, uma nova fase, mas a essência é a mesma. Sim, nós acreditamos que o jovem
para ele se manter com Jesus e ter uma vida mesmo com Jesus, ele não pode ser movido por conferência, ele não pode ser movido por evento, nem por culto de só para receber ou coisas que ele quer só receber. Ele precisa ser movido pela intimidade com o Espírito Santo. Amém. Eu fui ganha nisso, na minha intimidade com o Espírito Santo. O André já era essa pessoa. Então, essa é a nossa essência e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu trazer essa essência para o trabalho do Alive. Então, hoje não é sobre conferência, não é sobre GC. É sobre cuidar um a um das pessoas. Comunhão. É pastoreio, É pastoreio, discipulado, estar junto. É sobre retiro face a face, que é um retiro de intimidade. Ele é um retiro muito especial que Deus nos deu. Nós já vivíamos lá em Tubarão e nós trouxemos com uma nova roupagem aqui para os jovens que já virou influenciou a igreja inteira. Hoje a igreja toda faz o retiro com outros nomes, mas né, é o retiro face a face. E assim, essa é a essência. É ter intimidade com Deus, porque não existe a possibilidade de você ter um encontro face a face com o Espírito Santo e você não continuar com ele. Não existe a possibilidade, né? As conferências acabam, os eventos acabam, a bênção acaba, o milagre acaba. Verdade. Mas a minha intimidade com ele, ela não vai acabar jamais. Amém. Então essa é a essência que a gente tem colocado na nossa equipe. A gente tem uma equipe, né? Nessa equipe, e essa equipe tem feito para milhares de jovens. E Deus tem feito tantas coisas. Amém. E uma coisa que Deus... E nós somos... A nossa mente é muito jovem, né? Nós estamos na casa do 40, né, amor? Então, mas nossa mente é muito jovem, é muito para frente. Nós não nos vemos longe dos jovens. A gente ama estar, né, fazer o que a gente faz. Mas nós somos muito desprendidos. Isso é uma coisa que Deus sempre fez muito no nosso coração. Somos muito desprendidos, assim. A gente entende que a obra é dele. Que lindo isso, pastor. E a nossa satisfação, como a gente falou no início, né? Está em Deus, está em Jesus. Sim. Quando estamos satisfeitos em Deus, nós estamos realizados, né? Nós então, nos apegamos em outras coisas, né? E a junção de vocês, o pastor ministra, a pastora ministra, mas também ministra o louvor, essa junção, essa conexão, é uma conexão com propósito. Foi E pra só gente Deus mesmo. finalizar, o PP, chegou em que momento, assim, o Piero? Nós estávamos num contexto de uma equipe de pastores, né, lá em Tubarão, que a maioria dos casais estavam ganhando filhos. E aí nós conversamos e disse, não é o momento de nós termos filhos. É que às vezes os casais são muito movidos, né, pelo ambiente. E disse, não é o momento de nós termos filho, nós vamos ter daqui 3 anos. E aí nós tivemos o Pietro, depois de 3 anos. 2 anos. Né? 3 anos. 2, você tá com 14. 2 anos, 2 anos, perdão, verdade. 2 anos. Aí a gente disse, nós vamos ter depois de 2 anos. Aí no final dos 2 anos, que nós tivemos o Pietro em 30 de setembro, dia 27 de janeiro a gente fazia 3 anos de casado. Aí a gente decidiu engravidar, a gente decidiu foi no final do ano e em dezembro você já tava grávida já, a descobrir. E aí a gente teve o Pietro. O Pietro tem... Eu me lembro... São muitos testemunhos também da gravidez do Pietro. Eu me lembro, assim, de no banho, eu sempre profetizar, falar muito com Deus no banho, profetizando, botar a mão na barriga e profetizando, assim, você vai ser um menino de Deus, apaixonado, muito mais apaixonado por Jesus do que nós. E é quem ele é. Você vai ser um menino leve. Eu vejo detalhes no Pietro de coisas que eu orei, assim, sabe? Sobre ele. Manda fotinhas pra gente que a gente vai inserir pra as pessoas... Quem não conhece, manda ele bem pequenininho e um hoje. Sim, porque hoje ele tá quase do seu tamanho, né, pastor? Sim. Grande. Ele ultrapassou você muito tempo, tá bom. Todo mundo. Não é difícil me ultrapassar. Outros dias ele foi cumprimentar a Pri, assim, olhando de cima. Sim, ele tá quase, quando a gente chegou aqui, ele era talvez do meu tamanho. Ele batia aqui em mim. Era, não era? Quando a gente chegou. Nossa, quando nós chegamos, né? Tá. A gente chegou, Não, ele é muito... Ele deu uma espichada nesses últimos 2 anos. Muito, ele é lindo, muito lindo. Ele é uma bênção, o Pietro é uma bênção, o coração dele é muito lindo. E a senhora falou de leveza, e é o que eu olho pro Pietro e vejo. Ele é extremamente leve. Ele é muito, o pastor André nisso, né? Brincando sempre sorrindo. O coração dele é muito lindo. E ele anda com as pessoas assim com muita... Eu já vi traço de generosidade nele,
com os amigos, assim, né? A gente percebe preocupado, a gente é suspeito pra falar, né? Mas ele realmente é uma benção. Tem uma foto nossa, até eu acho que eu postei, não lembro se eu postei ou não. Mas eu lembro que eu salvei, porque foi muito interessante. Uma foto de 2020, ele bem menorzinho, batia aqui assim em mim mais ou menos, na época da pandemia ainda, nós dois com máscaras. E no louvor, ele na minha frente, assim, às vezes ele era menor, ele vinha, sentava e se escorava no meu peito, assim. E aí, na adoração, esse cara ficava assim, menino, né? E eu pegava, levantava a mão dele, vamos adorar junto, filho. Então, essa foto tá batida de trás e eu levantando a mão dele. E aí, eu peguei uma foto dele agora, recente, no culto dos teens, ele bem na frente do altar, ele era um dos primeiros que estava ali, lá do louvor, e ele com as mãos levantadas e entregue, totalmente entregue, adorando ao Senhor. E aí, eu olhei assim as duas fotos, né? Porque, tipo assim, não foi uma obrigação ou de que forma que eu ensinei. Não, ele foi ensinado vendo os pais sendo apaixonados por Jesus. O filho faz o que vê o pai fazer, né? Exatamente. Jesus falou. Sim, então, muito gerado. Ele olhou e olha, até hoje vê, os pais amam Jesus, meus pais amam Jesus, tem essa paixão, e fez com que eu acho que isso também despertasse nele essa paixão. E foi despertado mesmo por ver a gente viver, porque a gente nunca nós falamos, tu tem que ir pra igreja, tu tem que ir nos adolescentes, tu tens que ler a Bíblia, tu tens, nunca, né, sempre gerando nele, né? Eu sempre falava a importância isso da leitura da Bíblia, a importância de conhecer a Jesus, a gente sempre falou assim, eu lembro do batismo, porque ele se batizou agora. Que lindo. E aí a gente disse, não, poxa, mas parece que já passou o tempo. Eu disse, não, a hora que você decidir, você vai se batizar. A gente nunca falou, não, porque as pessoas estão se batizando, tu tem que te batizar também. A gente sempre falou sobre respeitar o tempo dele. Respeitar o tempo dele, de não deixar largado, mas não obrigar. Então, a gente entendeu que ele ia ter o time dele. Porque às vezes tem pais que olham os filhos. Até a gente está conversando com um casal esses dias, que pastor, eu também fico aliviado de ouvir isso, porque o meu menino ainda não despertou, ele é novinho, mas eu vejo ele muito quietinho, muito sentado na dele. Eu falei, lógico, ele precisa ver em vocês isso, essa inspiração, esse exemplo e esse apontamento, sempre apontando para... mas não obrigando. Verdade. Porque o Pia tinha isso, tinha culto que ele, domingo, por exemplo, a gente negociava no início. Hoje eu não quero ir, quero ficar em casa hoje. Eu disse, então tá, hoje tu fica em casa, mas domingo que vem você vai. Sim. Então ele ficava mesclando. Até chegar um ponto dele, pai, anda, vamos que a gente vai atrasar pro culto, anda. Né? Então, ou tá indo pro discipulado e as coisas envolvidas em tudo. Ele faz sabedoria, né? Ele gosta. Maravilhoso. Glória a Deus. E Deus foi muito bom que também trouxe amizades, né? Então ajuda também bastante nas amizades. Um trabalho bem estruturado, né? Eu acho que isso é importante a igreja entender isso. A igreja está inserida em todos os setores, em todas as idades, então desde a criança, adolescente, o jovem, o casal. Existe um trabalho bem feito, né? Então, isso aí. A nossa igreja é uma igreja que transita em todas as esferas de uma forma extremamente relevante. Exatamente. E parabéns por esse trabalho incrível, maravilhoso. Amém. E agora, que rufem os tambores. Nós iremos fazer a última pergunta desse Pode Juntos. É isso aí. Por quê? Pastor André, Matei, pastora Lia, o que vocês dois acreditam que pode juntos? Uau! Não, pode você. Não, você. Não, você. O que nós acreditamos que pode juntos? Isso. É uma pergunta abrangente ou específica? Vai que é tua. Eu acho que vocês fizeram um convite, não daria para eu ouvir separado, né? Não. Esse podcast só pode juntos, né? Então, juntos a gente está podendo fazer alguma coisa. Eu acho que o propósito, ele só pode juntos. Uau, é isso aí. Viver o propósito de Deus, a plenitude do propósito só pode juntos. Você não pode ser individualista, não pode ser alguém que quer ser aquele que é do seu jeito, é como você quer. Não, é juntos, pensando juntos, planejando juntos, decidindo juntos, e usufruindo dos frutos juntos. Maravilhoso. Ninguém constrói nada sozinho, né? Não. Ninguém constrói nada sozinho, nós somos um, né? Eu acho que o que Deus fez até hoje nas nossas vidas não teria nenhum sentido se fosse só eu ou só ele, né? Tem sentido porque é junto. Maravilhoso. Então, para a glória de Deus, nós vivemos juntos até que ele venha, né? Amém. Amém.
Meu Deus, gente. Pastores, amei esse Pode Juntos, meu Deus. Também, eu tô saindo daqui com o meu cristianismo assim, Deus, eu preciso ser mais humilde. E quem estiver anotando, com certeza já tá com um calhamaço de anotações, porque aqui foram liberadas chave, né? muitas chaves. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Lia, pastor André. Obrigado por vocês cederem o tempo de vocês, a entrega, a vulnerabilidade de vocês abençoarem as nossas vidas e a vida de todos que estão nos assistindo. Amém. Então, Obrigado por vocês serem ministros de verdade, não de plástico. Ser alguém que a gente pode tocar e falar, olha, a gente pode aprender isso, ou isso aqui, a gente precisa aperfeiçoar. Obrigado. De verdade. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Vocês também são uma bênção. Eu sei que Deus trouxe vocês para cá com um propósito também. E é uma honra estar aqui, compartilhando das coisas que só o nosso amado pode fazer, né? É verdade. A gente entende que as nossas escolhas fazem muito o nosso futuro, né? E vocês fizeram algumas escolhas de renúncia, isso é muito importante, isso está construindo o futuro e o ministério e tudo que Deus tem para a vida de vocês. Então continuem, né? Continuem com esse propósito, nunca recuem, tem coisas que não acontecem no tempo que vocês querem, mas eu sempre ouvi uma frase que dizia que a direção ela é muito mais importante que a velocidade. Então continuem na direção, mas não também deixam de ter velocidade. Amém. Acho que a velocidade é muito importante. Com o tempo a gente vai na primeira, mas tem que passar a segunda marcha, tem que passar a terceira, tem que passar a quarta. E tem que acreditar. Só não pode dar ré. Não pode dar ré. Como diz os pastor coach, foguete não tem ré. É isso aí. Pastores, gratidão, maravilhoso. Tenho certeza que vocês foram muito abençoados, né, Meu Deus, gente, de verdade. Cada podcast é um novo nível, a gente está realmente crescendo. E é sobre isso, é sobre o cristianismo puro, simples e verdadeiro. Aqui a gente pôde ver, tem uma frase, né, que fala que a coisa mais extraordinária é um homem simples casar com uma mulher simples e ter filhos simples. E esse é o retrato desse podcast aqui. Hoje eu estou saindo aqui buscando ser mais humilde. E vale reforçar que existe uma vida extraordinária guardada no ordinário, no simples, no dia a dia. É isso aí. Porque aqui a gente traz o trivial, é o feijão com arroz, é a condução na casa ali no lar, a esposa com o coração no lar, o homem sendo o cabeça da esposa. Então, assim, é no dia a dia que a gente transforma a nossa vida extraordinária. E você que chegou até aqui e não ainda se inscreveu nesse canal, gente, fica aqui o nosso convite. Se inscreva, curta e toda sexta, às 20 horas, Pode Juntos pra você. É isso aí. Deus abençoe e até o próximo Pode Juntos. Obrigada, pastores. Beijo, Deus gente. abençoe. Tchau. Tchau, tchau.